Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. Que risadinha é essa aí, Daniel? Que risadola é essa? Porque enquanto a gente tava começando, você mandou um alô. Você tá testando a parada. Pô, vamos começar a gravar. Tô testando o microfone, já tá o Fábio lá. Eu sou o Fábio Rangel. Foi meio abrupto. O Fábio nunca deixa a gente testar o microfone na gravação. E está começando Enquadrando. O podcast cinema vinculado ao canal acabou de acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, editado pelas mãos alienígenas de Marcelo Zaniolo. Extraterrenos. Extraterrenos é muito bom, cara. Extraterrenos. Do aclamado diretor Jordan Peele. Do já aclamado diretor, né? Em seu terceiro filme, né? O Jordan Peele é aclamado e o Zack Snyder é visionário. A gente tá... Vamos botar os adjetivos aqui. O Enquadrando de hoje abordará Nope. Filme que está no cinema, né? Veio com o nome Não Olhe. Veio pro Brasil com esse nome. E como esse filme ainda tá no cinema, a gente só viu o filme uma ou no máximo duas vezes, né? Porque a gente não vai ficar torrando tanto dinheiro pra ir no cinema. Eu vi duas vezes, que aqui é comprometimento. Aqui eu vi comprometimento, né, Gabriel? Exatamente. Uma foi de graça, que foi na cabine, né? Mas vi duas vezes. Eu também vi duas vezes. E pode ser realmente que isso comprometa algumas análises, mas perfeito, estamos aqui e vamos falar sobre Nope. Então, se você não viu o filme, não foi no cinema, por favor, assista o filme antes de ouvir esse podcast, porque ele vai estar cheio de spoilers. Ah, e tá, mas uma coisa também, só pro pessoal saber, eu assisti o filme duas vezes, uma na cabine, né, que foi no IMAX. Pô, foi incrível. E a segunda vez eu vi num cinema mais chinfrim. O cinema ali, eu não vou falar pra não queimar o cinema, mas é o cinema ali que não preza muito ali pelo som e pela imagem. E foi outro filme, sabe assim, filmes, cenas que foram muito impactantes, né, na tela grande, no IMAX e tal. Nessa segunda vez que eu assisti, não foram tão impactantes. Então, se você ainda não viu o filme, ou então se você já viu e tá querendo recomendar o filme pra algum amigo e tal, dê preferência a assistir na melhor, na maior, enfim, sala de cinema aí da sua região. Boa. Eu nunca vi filme IMAX. Porra, nunca viu, né? É tristeza, né? Eu nunca vi, cara. Caraca, eu vi poucos, eu vi menos de 10, assim, na minha vida. Isso porque é uma tecnologia recente, né? Tem tipo 10 anos. Nunca vi, cara. Nunca vi. Tem que entender que o Rodrigo não vê filme que foi feito nos últimos 20 anos, só vê filme mais antigo. Ou então eu vou no mesmo cinema sempre. Mas enfim, a gente já falou sobre o Jordan Peele antes aqui no Enquadrando, então isso foi no Enquadrando número 10, foi sobre Corra. A gente não falou sobre Us, estamos na dívida aí com o Jordan Peele. É interessante mencionar que o Jordan Peele é um diretor autoral, né? Então ele segue a máxima de escrever os seus próprios roteiros. Ele faz um cinema de gênero também, né? Então ele sempre puxando terror. Então suas histórias normalmente estão ali dentro de uma estrutura de terror. Corra, Us, Nope são filmes de terror e os três também aproveitam para fazer críticas sociais. Mas ele apresenta uma grande versatilidade, né? Vocês concordam que, porra, o Jordan Peele tá se passando um cara muito versátil. Sim. Eu vou falar que até independente de críticas sociais, eu acho que esse filme é o filme que vai menos por esse caminho, né, comparado aos outros três, né? Sobretudo o Corra, né? O Corra, ele é praticamente uma grande analogia a isso. Mas o próprio Jordan Peele, ele já deu entrevistas falando, né, que mesmo que ele vai fazer filmes, né? Mesmo que ele vai fazer filmes aí no futuro que não tenham como tema central alguma crítica social, ele sempre vai priorizar escalar protagonistas negros, né, e famílias negras. Ah, claro. Justamente pelo fato de ele ser negro e não ter, né, essa grande representatividade aí no cinema. Normalmente a gente vê só filmes protagonizados por negros, filmes que têm crítica social relacionados ao racismo, né? E a ideia dele é justamente poder fazer filmes que tenham crítica social ou não, que sejam de aventura ou que possam nem ter mensagem, se for o caso, né? Mas priorizar, né, esses atores que às vezes não têm espaço em filmes de outros gêneros. Você falou, são três filmes de terror, mas é inegável que eles são bem diferentes, né, entre si. São bem diferentes, e né? o Jordan Peele, ele veio afirmar que esse filme, o Nope, pra ele é o blockbuster dele. É um filme pra ver em tela grande, pra público diverso, o maior possível. É o que tem mais, inclusive, versa mais com comédia, versa mais com, até mesmo com ação, né? Então, sim. Eu acho até que o Corra, ele tem um pouco desse humor, né? Só que aqui o humor, ele é diferente mesmo, né? O humor do Corra é pesado, né? Aqui o humor tá presente de maneira bem literal mesmo, né? Ele tá bem explícito. E esse lance que você fala, Rodrigo, de ser um blockbuster é interessante porque aqui ele explora também um pouco do gênero de sci-fi. É interessante também ter um blockbuster com sci-fi que mistura um pouco de terror do Jordan Peele, né? Tem uma coisa engraçada, porque você vê, né? Um dia será lançado no Enquadrando, né? Nós falamos de Northman,
Hoffman em algum momento. E aí você perceba que esse também é um blockbuster. É o blockbuster do Eggers, né? Enquanto que esse aqui é o blockbuster do Jordan Peele. Então, mas são blockbusters que tem toda a sua característica desses diretores mais autorais, Continua tendo uma identidade, né? Do diretor, né? Você consegue ver exatamente, que não é uma coisa, um produto genérico, né? Você vê muito da alma desses diretores. O que eu acho interessante destacar aqui, a gente tá falando de Corra e falando do Nope agora, né? Pra mim, salta aos olhos, assim, o trabalho dos atores são incríveis. Só queria apontar uma coisa pra mim aqui. O Daniel Kaluuya. Ele é monstro, tipo né? Tipo assim, esse cara, ele é incrível. Eu acho realmente que o Jordan Peele não precisa mudar os atores com que ele vem trabalhando. É uma galera incrível. E eu acho que, se você olhar o Chris em Corra e você olhar o O.J. aqui, em Nope, você vai ver certa semelhança, né? Eles são calados, eles são fechados, eles são mais silenciosos, eles são observadores, assim. Claro, não só pelo figurino, pelo texto, você consegue diferenciá-los, mas muito pelo trabalho do Kaluuya, cara. Tipo assim, no Chris você consegue perceber, mesmo com o seu silêncio, com a sua reserva, você percebe a elegância dele, ele é um cara mais sofisticado. O olhar dele é um olhar curioso, assim, que ele tá interessado pelo que o rodeia, porque ele é um artista, né? É muito talentoso, ele é um fotógrafo. O silêncio do O.J. é completamente diferente. É um silêncio realmente fechado, acanhado, rígido. É um cara que não tá interessado no externo, não. Ele tá interessado no interno. É, mais de timidez quase, né? Ele é um cara mais introspectivo. É um olhar pra dentro, não é pra fora, sim. E você percebe isso muito pela atuação do Kaluuya, cara. É incrível, cara. Engraçado que você percebeu até semelhanças entre os personagens. Eu vou te ser sincero, pra mim são pessoas completamente diferentes, assim. Não, são pessoas completamente diferentes. Mas se você pensar neles dentro de um filme, eles acabam se relacionando com o filme de uma forma parecida. Né? Sim, são protagonistas calados, né? E né, digamos assim, que interagem pouco. Ambos são feitos pelo mesmo ator. Sim. Né? Só que realmente isso que o Rodrigo diz, né, cara, assim, e até vai ao encontro, né? Assim, né? Enquanto da proposta dos filmes, né? Enquanto no Corra, ele é calado, mas ele é um cara observador, atento a tudo e tal, né? Sim. Ou seja, aquele cara do Corra, aquele cara que tá olhando, procurando as brechas, encontrando um lugar pra escapar, pra fugir, pra escapar daquela situação. É um cara atento aos locais. Esse aqui, né? A principal regra de sobrevivência ali, né? É você justamente tentar não olhar pro bicho, né? Ele é um protagonista que é ao contrário do outro que é fotógrafo. Ele é zero curioso. Ele tá sempre olhando pra dentro, pra baixo, pra própria fazenda, né? Acontece um monte de coisa. Não, tem que voltar pra minha fazenda, dar comida pros meus bichos. Né? Tem que voltar pra minha fazenda, dar comida pros meus bichos. É um cara que olha pra dentro, né? Tá com a vista sempre pra dentro. Sim, então, pô, são superficialmente parecidos, né? Externamente parecidos, né? Mas antagônicos quase, né? De certa forma, no modo de ver o mundo. Dilema de pai de pet, cara. Tem que voltar pra alimentar os seus bichos. Exato, pô. Eu acho que a interpretação do Kaluuya é tão diferente, né? Perfeito, os personagens têm, né? Obviamente, semelhanças. Se a gente aprofundar um pouquinho, a gente vai encontrar similaridades. Mas eu acho que os dois personagens são muito diferentes. E isso tá muito na interpretação, o tom da interpretação, o tom do silêncio que você acabou de falar. Postura física. É muito diferente, né? A postura é diferente. Tem uma questão muito relacionada à expressão dele quando ele não tá falando. A forma que ele se expressa quando ele tá recebendo alguma informação, quando ele tá olhando alguma coisa. Cara, ele fala demais com o personagem dele quando ele não tá falando. Nos dois filmes, né? Só que aqui você vê que a forma que ele não fala é introspectiva. Enquanto na outra, você percebe que a mente dele tá trabalhando. Exato. Eu acho que na outra, a mente dele tá trabalhando. Aqui ele tá meio que aceitando as coisas, sabe? Ouvindo e debochando, sabe? Eu nem acho que ele debocha. Eu acho que, na verdade, ele só é desinteressado pelo que tá fora. Tipo assim, o que não tá nele, o que não tá no rancho, não interessa pra ele. Ele não tem esse olhar curioso, esse olhar que se relaciona. Ele não se relaciona com o olhar. Ele corta as relações com o olhar. E tanto é que isso também fala com o monstro também. Eu comento sobre essa questão dele debochar só porque tem uma parte que ele fica olhando seriamente pro vendedor, né? Pro Angel. Enquanto o Angel tá dizendo assim, pô, você tá ensinando o básico. Ó, o Wi-Fi é assim, o celular é assim. E ele tá olhando com uma cara, sabe? Quase impaciente. Quase impaciente, mas, sabe, na cabeça dele ele tá, porra, tu tá de sacanagem comigo, né? Sem dúvida. Mas ele não fala isso. Então é quase que aquele deboche, sabe, no olhar. Tipo, claro, porra. Claro. E fazendo justiça aqui, já que falamos de Daniel Kaluuya, cara, a Keke Palmer tá foda demais, né? Assim, tipo, ela é o outro polo importantíssimo pro filme e ela entrega tão bem quanto, com tanto talento quanto, e ela é o oposto, né? Ela é energia, né? Ela é a energia do filme. E engraçado, ele tem um arco muito mais bem definido, né? Ela não tem tanto um arco definido assim, mas ela traz muito pro filme, assim, porque o filme ganha uma leveza, ele ganha uma dimensão totalmente diferente com a atuação dela. Acho que o espírito do filme tá nela, assim, ela realmente carrega uma força e até, de certa forma, é um respiro você ver ela na tela, porque enquanto o personagem do Daniel Kaluuya é muito introspectivo, ela é expansiva, ela né? que vai
vai verbalizar as coisas, é ela que vai explicitar, ela tem uma função importante nesse sentido. Sem dúvida. Deixa eu puxar a sinopse. Vamos puxar a sinopse. Vamos lá. Mas antes da sinopse, o Enquadrando aí tem uma campanha no Apoia-se, lá em apoia.se/enquadrando, onde você pode ajudar esse projeto a continuar existindo e se expandir, né? Então, se você quiser apoiar o Enquadrando, um dinheirinho que sobra no café, né, ô Gabriel? Pô, né, cara, hoje em dia você não compra... Cara, eu fui no cinema hoje, né, pra ver o filme de novo. Eu fui pedir uma água no cinema. Uma água sem gás. Foi 5 mangos, 5 reais. A água sem gás. Você comprar uma água pra você, né? Mas isso faz muita diferença pra gente, né, Gabriel? Porra, faz total, cara. Total. Se você assistir o filme sem beber água e dá pra gente esses 5 reais... Não beba água. Que mensagem. Não hidrate-se. Dê o dinheiro da água pra gente. Então, eu gostaria de agradecer em nome de algumas pessoas que apoiam esse projeto: Neonan Lisiero, Bruno Oliveira, Morgana Carmen Diniz, Gustavo Eike Nakandakari, Tadeu Capistrano Bufa e Lucas de Freitas. Valeu, galera. Muito obrigado. Galera. Fala, pessoal, aqui, ó. O momento Enquadrando Agora. Isso aqui é especial, cara. É um filme que é sobre, tentativa de registro, né? Fotográfico, de imagem, de filme, de um alienígena do céu. E você vai fazer isso pra gente, cara. Eu quero que todo mundo... Enquadrando vai ser pioneiro na revelação da existência dos aliens. Pega a câmera do seu celular agora e aponta pra cima. Ah, mas eu tô em casa. Aponta pro teto da sua casa, dane-se. Aponta pra janela. Aponta pra qualquer lugar pra cima. Pra cima. Pô, não tem céu. Dane-se. Vai que o teto tem aquela mancha antiga que vai parecer um OVNI, vai parecer isso. Vai ser todo mundo vai tirar, vai pegar a câmera do celular, apontar pra cima, tirar uma foto, beleza? E postar essa foto na rede das fotos. Tá ótimo. Que é o Twitter, pra mim. Eu acho que vale a pena também, Gabriel, a foto de um elemento mundano numa posição impossível. Caraca! Que é perturbador. Ou isso. Essa pode ser uma segunda opção pra você também. Essa pode ser uma segunda opção pra você também. Você vai tirar essa foto e nos surpreenda. Ou do teto, ou de algo improvável. Me surpreenda. E vai postar no Twitter a hashtag Enquadrando Agora, de praxe. Esse daí é importante. Esse é o mais importante. Vocês. Aí, se possível, marcar o @Enquadrando _ e me marcar lá também, @CinemaGaspar. Essas 3 coisas. Mas se fizer uma só, a gente vai encontrar. Programa especial do Nope, beleza, pessoal? Então, tira essa foto aí, coloca no Twitter pra gente encontrar vocês. Vou retweetar geral, beleza? Geral aí. Vamos divulgar esse filme, que tá irado. Galera vai mandar pro Gabriel só assim, nope. 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 Então, vamos lá, sinopse. Após a estranha morte de seu pai, O.J. tenta manter ativo o rancho que herdou, junto com sua irmã Emerald, quando fatos misteriosos começam a ocorrer nas redondezas do rancho. Tá Olha bom. lá. Gostei que teve um tom de suspense. Ele tentou dar uma urgência, assim. Gostei. Tá bom. Aproveitando, então, né, eu queria destacar uma coisa também. Nesse filme, ele tem uma qualidade muito grande, além de ser realmente aquele blockbuster. E isso traz uma memorabilia pra esse filme muito grande. Então, o que eu queria comentar primeiro? Cara, a qualidade de som desse filme é animal. Não sei, Gabriel, no IMAX lá, você deve ter, tido uma experiência fantástica. Deve ter sido foda demais. Tô com Cara, muita foi inveja. incrível, cara. Eu vou falar um negócio. Na propaganda do IMAX, antes de começar o filme no IMAX, sempre tem uma propaganda do IMAX, né? E aí, a propaganda sempre fala o seguinte: no IMAX, você consegue ouvir desde o cair de um alfinete, aparece um bagulho de alfinete caindo, tim, tim, até o jato de um avião. Aí aparece o avião, e a sala tremendo. Do Maverick. E o filme é exatamente isso, cara. O som do filme, cara, parecia que foi feito pro IMAX, sabe? Você ouvia detalhezinho, barulhinho da areia voando, sabe? Um sapatinho. Certamente foi feito pro IMAX, Gabriel. Exatamente, cara. E o barulho... Não, quer dizer assim, parece que o desenho de som foi feito pensando, sabe, na pessoa que ia assistir. É absurdo. Na sala IMAX, sabe? Tendo toda essa variação de capacidade de ouvir ruídos muito simples, muito sutis, pequenos, né? E ao mesmo tempo, né, o bichão voando, sabe? O céu tremendo enquanto ele voava. Tem outra questão aqui, que é o silêncio, né? O silêncio, quando você tem esse espectro de som aí que o Gabriel colocou, quando você tem um silêncio, cara, ele fica muito, né, marcado. Eu acho que o design do som é muito impressionante aqui, porque realmente ele trabalha uma tridimensionalidade do som. Você realmente sente como se aquele som estivesse te envolvendo em dados momentos, né? Tem muito a ver com a criatura, obviamente. Mas, cara, é muito bem feito. E essas camadas você sente mesmo do detalhe da poeira, do ruído da moeda, até você ter o som macro, né? Cheio, assim. Cara, é muito bem feito. É um trabalho muito bem feito. Sabe uma coisa que me chama a atenção, Rodrigo? É que esse
esse filme, ele precisa passar um certo isolamento daquela região. Sim, claro. E aí, é tão claro que, era isso que vocês tinham que fazer, realmente. Mas quando vem aqueles ecos de você, um grito que acontece num descampado, e o grito ecoa, isso traz a sensação de isolamento. Total. Isso, o filme explora demais isso no som. Então eu fiquei assim, caraca, é uma qualidade... Foda. Cara, outra coisa de som também, cara, isso acontece ao longo do filme todo, né, mas a gente vê isso de forma bem pontual, né, e dá pra entender exatamente como funciona, que é quando o bicho engole alguém, né, a pessoa fica ali sendo gerida por um tempo. E a pessoa fica viva ainda ali, né, e quando o repórter do TMZ, sabe, ele é sugado, né, a gente já viu como é que funciona, ele fica sendo digerido um pouco, e ele fica ali dentro gritando, agonizando de dor, e o bicho parece um amplificador, né, porque faz eco ali dentro do bicho, mais ou menos, sabe? Quando ele aponta pra baixo, você ouve os gritos daquela pessoa, sabe, ecoando, assim, é um volume muito alto, é muito assustador, sabe, assim, é um elemento de terror. É foda você ouvindo os gritos se movimentando, porque ele tá se movimentando junto com o monstro. Se movimentando e né, aumentando, diminuindo de volume de acordo pra onde o bicho tá apontando, né, a boca dele. Absurdo, meu irmão. Trabalho de som. E outra coisa também de som, já que a gente tá falando sobre o bicho engolindo, aquela cena que acontece no meio do filme, do nada, né, dele digerindo ali os humanos, sabe, que fica tudo escuro, né, e você consegue enxergar mais ou menos o que tá acontecendo ali dentro deles, e você fica só ouvindo as pessoas gritando enquanto estão sendo digeridas vivos, sabe? Aqui na sala de cinema, cara, com tudo escuro, né, com a sala toda escura, você parece que tá lá dentro. Aquela cena é curta, demora uns 30 segundos e tal, mas é agoniante, é terrível, sabe? Você quer sair da sala na hora, cara, sabe? eu vou te falar uma coisa. Pra mim, a gente vai fazer muitas analogias aqui, só vou jogar essa aqui. Pra mim, essa galera quando tá dentro do bicho sendo digerida, gritando de pavor, é a galera no cinema vendo filme de terror. Né? É a mesma coisa, coisa. Muito foda. Mas, ó, pra não puxar agora a teoria, nem nada, nenhuma analogia, nenhuma interpretação. Se o som é bom, a imagem é melhor. Rodrigo, realmente, se o som é bom, a imagem é melhor. E aí que tá. A gente tem aqui a fotografia de mestre. De quem? Hoyt van Hoytema. Quem é esse cara? Quem é esse cara? É um cara que nós do Enquadrando adoramos, porque ele foi diretor de fotografia, né? De Deixa Ela Entrar, Interestelar, Her. Então, um cara que a gente gosta. Total, né, cara? Um cara recorrente aqui. Porque não tem como, né? A gente... O cara é um monstro. Dá pra perceber, obviamente, que o Jordan Peele tem um senso estético muito aprimorado, né? Óbvio. Mas ele escolheu um diretor de fotografia pra dar aquele... Caraca, que construção visual do Ele filme. escolheu a dedo, né? E você vê, assim, eu acho que a escolha dele tem muito a ver com a necessidade de criar esse blockbuster, né? Sim, essa sensação de blockbuster. Então, a cena da casa tem um momento em que você tem que perceber o monstro pela chuva. Pela chuva que não cai em algum determinado momento, mas à frente tem chuva caindo, sabe? Então você tem que conseguir perceber esses detalhes. É o guarda-chuva. É, o efeito guarda-chuva. Efeito guarda-chuva, boa. Pra você conseguir fazer isso e você dar essa noção espacial... O cara é foda. Eu ia ressaltar a fotografia dele até... Eu concordo com essa parte que você falou, mas eu acho que é até muito difícil, né? E uma coisa que a gente não viu ainda nos outros filmes do Jordan Peele, tá vendo agora, é trabalhar com uma paisagem muito aberta, né? Então pra você trabalhar esse descampado, né, de diferentes maneiras, não tornar essa abordagem repetitiva e monótona, tem que ter uma certa habilidade também, porque quando você tá filmando um local mais fechado, né, você pode trabalhar com outros elementos, né, com a presença de quadro, presença de elementos de mobília, né, mas no descampado isso fica muito mais difícil. E o descampado à noite? E de noite, ainda tem essa. Ele faz planos longos, assim, às vezes, né, de dia, de noite, a câmera acompanhando ele, de repente a câmera vai pra cima, mostra o céu, a câmera vai pra baixo, a câmera entra no celeiro escuro, sabe? Tem toda essa mudança de iluminação de dia, de noite, chovendo, sabe? Às vezes ininterrupto. Pô, então assim, é um trabalho de direção realmente. Ele tinha que chamar um cara competente, sabe? Não dá pra ser um amigo dele, um cara. Ele tinha que chamar alguém que, porra, manjasse no riscado. Me parece que às vezes ele até mantém um pouco ele evita cortar a cena logo de cara, assim, que seria um corte padrão, vamos dizer assim, de um filme de terror, né? Um corte natural. E ele mantém isso pra te causar um efeito de incômodo mesmo, né? Do sobrenatural, né? Do incompreensível. A gente sempre fala aqui, né? Vou repetir esse mantra aqui pra quem é ouvinte novo do Enquadrando, né? Quanto menos corte, mais realismo, né? Porque a vida não tem corte, obviamente, né? Então se você conseguir filmar uma cena, né, com menos corte possível, mais realismo você traz pra cena. Uma cena com muitos cortes, toda picotada, né, editada, né? Aquilo ali ressalta outras características pra aquela cena, de repente aumenta o dinamismo e tal, né, mas diminui o realismo.
Aqui é um filme que ele tá falando sobre, disco voador, monstros gigantes voando no espaço, uma parada assim que é muito fantástica, sabe? Então, quanto mais realismo ele conseguir trazer, né, pra uma parada tão fantástica quanto aquela, sabe? Mais crível, né, consegue ser pra gente, sabe? Então, assim, ele usa e abusa de planos longos, né, pra trazer esse realismo. Não, e fora que, assim, a gente tá falando, vocês comentaram, você tem um cenário que ainda que seja belíssimo, ainda que tem uma cadeia de montanha, tem um parque no fundo, não sei o quê, ele não deixa de ser relativamente monótono porque você tá falando de uma região isolada. E a gente acabou de falar sobre o trabalho do som, o design de som, para que você entenda aquela região em toda a sua complexidade e também, obviamente, a criatura. Então, assim, você tem que dar tempo, né? E aí você fala de realmente ter um pouco menos de corte, de uma filmagem que pega um espaço maior e o trabalho de som para que você construa, sabe, aquele pequeno universo, para que você construa não só sonoricamente, com tudo que ele te oferece de estímulo sonoro, mas também visual. Então a câmera, ela muitas vezes ela dança, ela caminha, passeia pelaquela região, porque a primeira região que ela tem, né, pela região, a nossa região ali é um pequeno universo, mas para você ir conhecendo as características daquela região, talvez com mais atenção a gente fosse perceber a nuvem parada antes, quem sabe, do que o próprio OJ, quem sabe, porque ele te dá tempo para você ir entendendo aquele cenário, estudando aquele cenário também. Então, ele acaba buscando por takes um pouco mais longos, né? É muito bom, cara. O lance que eu comentei, que a gente comentou rapidamente, né, de você filmar à noite, é bem mais difícil, claro. bem mais difícil você passar uma naturalidade. Não, eu imagino que eles tenham feito um trabalho de iluminação artificial grande, né? Não, agora eu vou te falar, Fábio, se é difícil gravar à noite, né, fazer cenas de efeitos especiais de dia é ainda mais. Também tem Tanto isso, que no né? início, assim, dos cinemas de heróis e tal, principalmente, você sempre via a batalha épica, costumava ser à noite, às vezes à noite na chuva, sabe? Pra poder aquilo ali dar uma disfarçada nos efeitos Isso não especiais. tem muito tempo não, Gabriel. Homem-Aranha. Homem-Aranha, Batman vs O Super-Homem, último né, aí. do Zack Snyder, é noite na chuva o tempo todo. E aqui, né, a cena, digamos assim, o clímax do filme, a grande batalha final, é de dia, solão, sabe? Você vendo tudo, sabe? Céu limpinho, sabe? Então, pô, isso aí, ele foi onde era mais difícil em todos os lados. Cenas de tensão e tal, ele resolveu filmar à noite, e cenas grandiosas ele filmou de dia. Não aceitou o impossível, né, Gabriel? Bem, a gente tava falando um pouco sobre a transição desses gêneros que tem no filme, né? Então você vê que o filme ele começa com terror, depois ele vai com thriller, né? E aí ele vai se desembocar num terror de monstro, né, Rodrigo? Isso aí tá na estrutura do filme desde o início, desde seu cerne, mas ele flerta com outros gêneros, com certeza. Como você falou, sci-fi, flerta né? com outros gêneros, sim. Ele flerta, sabe com o quê, cara? Às vezes é uma forma discreta e no final praticamente vira um faroeste. Isso o tempo inteiro, sabe? Flerta claro, com claro. faroeste. Flerta com muitos gêneros, Cara né? no cavalo. O final do filme termina com o protagonista montado num cavalo com o pôr do sol atrás, sabe? Praticamente. Sim. Mesmo. Mas interessante que você vai ver esse filme, cara, ele vai mudando esses gêneros também, e muita coisa muda quando entra o personagem do Angel, né? O personagem do Angel, ele acaba mudando até o tom do filme, né? O filme que tinha um tom sério, dramático, aprofundando os personagens, sabe? Era mais e aí começa denso, o né? terror, né? Ele tava ficando denso, né? E isso acontece logo depois de uma cena, né? Que vira uma galhofa no final, né? Que é uma cena super tensa, onde tem as crianças fantasiadas de alienígena, né? Sim. E no final vira uma galhofa porque ele dá um soco numa criança, então a cena ganha uma proporção que você não imagina, né? Sim. E aí entra esse personagem, então até construído pra entrar e mudar o tom do filme, né? E o filme muda e ele fica mais aventuresco, né? Ele fica mais leve, fica divertido em alguns momentos. Me lembra Twister. Você lembra de Twister? Twister. Eles ficam tentando registrar Lembro desse filme. tornados e tal. Lembro. Pode crer. O fenômeno natural. Caraca, olha lá. É mesmo? Tem uma Muito cena bom. excelente desse filme. Que eles ficam presos por um cano, né? No meio do tornado, um negócio lindo. Nossa, eu não lembro disso, cara. Se prende um negócio com a câmera de dentro. Prendem com uma algema dentro de um... Se algema Enfim. numa parada pra filmar, coloca uma câmera na bola, né? Dentro de bola. É, isso aí. Lembro Tem disso. uns sensores nos globos que medem, né, a intensidade Cara, do... vamos longe A demais. intensidade do tornado mais forte. É isso aí. Uma coisa interessante, né, que o Jordan Peele fez, né, no roteiro desse filme, na introdução dos personagens, que é recomendado, né, pra fazer o público ter simpatia, né, pelos protagonistas, principalmente. Eu vejo esses três personagens, né, os dois irmãos, né, e o Angel como os três protagonistas do filme, colocar eles numa posição sempre de fragilidade, expor uma fragilidade que eles têm, né, pra gente querer proteger aqueles personagens, de certa forma, né. Sim. O OJ, né, ele é apresentado já como um cara extremamente tímido na primeira cena dele, ele tem que falar em público, não consegue, tá gaguejando, olhando pra baixo, você já vê uma fragilidade dele ali imediata, né. A irmã, ela já parece toda desorganizada, bagunçada, fora, atrasada. E essa nem é a
primeira cena dele, né? Ele é apresentado com o pai morrendo, né? Sim. Além disso, né, ambos acabaram de perder o pai também. Ela é apresentada, né, também perdeu o pai recentemente, acabou de perder o pai, e tá querendo empurrar um monte de bico, né? Ou seja, você vê que alguém que tá em dificuldade, né? De um jeito engraçado tal, que ela apresenta, mas você vê que alguém tá tentando correr atrás que tá em dificuldade. E o Angel, que nem você falou, né, que tem uma quebra no filme, né? O filme começa a ficar com um tom mais cômico, que ele é apresentado como alguém que acabou de terminar um relacionamento e tá numa fossa, e isso é apresentado de uma forma super exagerada, assim, justamente no filme, né? Sim. Tô sofrendo demais. Assim, ele comunica claramente isso. Estou sofrendo muito. Né? Assim, pô, gritando esses 4 ventos pra pessoas que ele acabou de conhecer, sabe? Que ao mesmo tempo coloca o humor que esse personagem traz, introduzindo junto a fragilidade dele, uma fragilidade dele que faz a gente querer também proteger ele, né? Desenvolver esse senso de proteção. Alguém que o filme não dá a mínima pra fazer isso, e nem a intenção do filme, seria o quarto personagem que tá nesse cena final toda aí, que é do diretor. Ele já tá sempre numa posição de poder, meio arrogante, sabe? E a gente nunca nutre simpatia por ele ao longo do filme inteiro, né? O filme não se preocupa em querer fazer a gente gostar dele. Não precisa. Pelo contrário, quer fazer com que a gente sempre fique com o pé atrás em relação a ele, sabe? Sempre fique desconfiado ali dele. Mas o Jupe também, né? O Jupe é um personagem que ele tem uma fragilidade, mas o filme esconde essa fragilidade durante um bom tempo, né? Pra você também não... nunca mostra essa fragilidade, apresenta ele como um cara... se identificar com ele no início, que né? tá bem melhor de vida, né? Que o O.J. comprando os cavalos dele, né? Enquanto o O.J. tá fazendo, ele tá ali comprando, né? E só vai se expor essa fragilidade no meio final, já perto de quando ele vai querer matar o Jupe, pra gente poder sentir a morte do Jupe. Mas ele não apresenta a fragilidade no início, pra gente não protagonizar o Jupe, né? O personagem do Jupe. O Fábio falou sobre essa questão de mudança de tom. A mudança de tom, ela é bem marcante, assim, porque, tipo, o filme começa muito denso, porque você tá ouvindo aquele sitcom, né? Aquela cena que vai ter uma tragédia. E disso o filme vai ficando cada vez mais denso, porque você tem a morte do pai do O.J., ele vai caminhando até mostrar pra você a cena. Então, quando mostra a cena do sitcom em que o chimpanzé, ele tem um ataque, cara, o filme tá muito denso. A partir dali, ele começa a soltar ele começa a absorver um pouquinho do tom de humor, aos poucos, assim, realmente quando o Angel, ele entra, o tom de humor fica presente ao longo de todo o filme e ele fica um pouco mais aventuresco mesmo, e realmente me lembra o Twister, eu fiquei zoando, mas não é. E tem até relação de tornados, aí o monstro suga por meio de um tornado e tal. Eu vou te falar que eu realmente senti esse respiro que o personagem dá quando ele entra no filme, assim. Óbvio que, né, a cena que o Fábio acabou de mencionar antes ali, o soco do O.J. na criança, eu confesso que ele me desconectou um pouco, assim. Eu ri de imediato, assim. Não, eu ri da cena, eu falei até com o Fábio, imagina, tipo assim, os 3 moleques andaram quilômetros pra chegar na fazenda, no rancho, pra pregar uma pressa, ou então pra meter uma ameaça, 3 crianças, e depois levaram um soco e voltaram uns quilômetros pro parque, meu irmão. Tipo assim, eu fiquei, caraca, beleza. Muito bom, muito bom. Mas até mostra um pouco desse senso de proteção do O.J., né, assim, tipo, ele de se autopreservar, o cara ficou assustado, ele reage como um animal, né, ele reage imediatamente. E aí quando entra o Angel no filme, cara, eu realmente senti esse respiro, e confesso que, assim, é um respiro que eu estava precisando no filme, sinceramente estava. Foi um respiro bem-vindo, né? Interessante que você vê, né, o filme, ele começa até de certa forma leve. Caraca, ele começa leve? Leve? Também fiquei leve no terror, que eu vou colocar assim, leve no terror. Escatologia. Né? Exatamente. O filme começa com a morte, né, do pai do O.J. e tal, e ele tem uma carga dramática, parece mais um drama, né? Mas engraçado que eu fui levar minha esposa pra assistir esse filme comigo, mas eu não sabia o que esperar, porque eu fugi até dos trailers desse filme, né? Eu fui levar minha esposa e ela perguntou, pô, qual é o gênero do filme? E eu falei, é um suspense. Falei, é um suspense, porque eu não sabia nem o que esperar, né? Mas o suspense abarcaria bem, né? Aí eu levei ela pra assistir esse filme como um suspense lá. Interessante que assim que, tipo, tem a primeira cena à noite, que é quando o bicho aparece pela primeira vez, ela virou pra mim e falou, é terror? Aí eu falei, talvez seja. Talvez seja um pouco. Esse diretor até hoje só fez filme de terror, então talvez seja. Talvez seja. Não vamos colocar em caixas, né? Vamos... Mas o legal é que, assim, o terror realmente, no filme de terror, ele não começa normalmente com um terror. Ele vai andando até que o terror vem lá, sei lá, quando dá meia hora de filme. Primeiro ponto de virada, né? Eu acho que deu quase 1 hora de filme, cara. E ainda não tinha tido, de fato, uma cena de terror, sabe? Só, tipo assim, a tensão crescendo, sabe? Mas até 1 hora de filme, cara, era só a relação deles. Eu lembro que eu cheguei a olhar no relógio, realmente deu, acho que exatamente quase 1 hora de filme ainda. Eles estavam terminando de instalar as câmeras pra olhar pra cima, sabe? Cara. Mas tem uma cena antes, né, disso. Tem a cena com o cavalo, né, que o Ghost, sim, que é o cavalo fantasma que tá no meio do pátio sozinho. E é aquele momento que ela pergunta, pô, mas isso é terror? Esse filme é terror? E eu achei interessante isso, porque é já esperado que o terror, ele vai seguir por esse caminho, né, de você ter um tempo sem nada, você tá
tranquilo e tal, e aí depois vem com uma virada e começa o terror, né? Mas aí depois eu tava esperando continuar assim, e entra o personagem do Angel, que muda o tom, né? Então eu acho que o terror nem chega a se consolidar bem, sabe, nesse filme. O filme apresentou o primeiro indício, né, de que poderia ser um terror, né? Depois entrou o Angel, tirou o pé do acelerador novamente, sabe? E continuou sem ir pro terror, sabe? Até de fato ir, né? Ele trabalha mais a tensão e suspense, né? Sem Exatamente. Então, porra, ela gostou do filme no final. Então. Que bom. Cara, a gente tá falando de personagens, o Jay e a Emerald são dois personagens, assim, absolutamente geniais, né? Pra eu falar deles, eu tenho que colocar um ponto aqui. Juro que eu não vou aprofundar agora, tá bom, gente? Vai ficar mais pra frente. Mas o filme todo, os dois personagens, eles estão em volta o tempo inteiro, né? Principalmente a partir da metade do filme, sobre essa questão de você capturar, registrar o monstro. E a Emerald defende isso desde o início, né? A Oprah Shot, né? Que eles vão conseguir lá registrar com pioneirismo um alien e tal. A gente pode fazer um exercício rápido aqui de imaginar que esse registro, esse pioneirismo, né? Essa apresentação dessa revelação, pode ser, ela representa muita coisa. O que você quiser praticamente, né? Então tem um momento muito importante em que o O.J. se decide, né? E fala assim, beleza, vamos registrar sim, porque isso aqui é nosso. A gente não vai deixar ninguém roubar isso aqui da gente. Então, quando você vê realmente dois irmãos negros falando isso, você pode ver que isso representa muita coisa, né? Isso representa, por exemplo, questões culturais, sabe? Questões sociais, todas as contribuições que personagens importantes negros fizeram pra nossa sociedade, pra história da nossa humanidade, que foram apagadas, absorvidas, sabe? Completamente ignoradas, assim, né? Porra, quantos cientistas passaram por isso, quantos artistas, né? Quanto esforço intelectual, cultural que foi apagado, né? E o filme fala sobre isso, exatamente, né? Ninguém sabe o nome do jockey negro, né? Do primeiro frame, do primeiro filme, né? Que vai culminar no cinema, né? Então, se você pensar nisso, né? Você pode imaginar, vamos colocar então que isso sejam valores. Isso seriam valores. Isso aqui que a gente descobriu, ou que a gente tá carregando, ou que a gente recebeu do nosso pai, essa ancestralidade, hereditariedade, seja lá o que for, cultural, o que for, é nosso. É uma conquista nossa, né? Nosso. Nós vamos apresentar isso. Então, pensando nisso, a gente pensando nesses dois personagens, a gente vê quanto eles são especiais, eles são importantes juntos, né? O O.J., como a gente falou, ele é introspectivo, ele é fechado, ele é rígido, ele é duro, mas uma coisa é inegável, ele é extremamente importante porque é ele que vai cultivar e carregar esses valores de uma maneira mais pura possível. E o valor aqui tá talvez representado no rancho, talvez representado no simbolismo que há naquele rancho, que ele carrega do pai, que ele carrega da cultura dele, de toda a ancestralidade que ele tem. Vai tá lá, cara, rígido, ele vai carregar aquilo pra frente e talvez ele venha passar aquilo pros filhos dele. O problema, né, quando você pensa nesse personagem, é que é inegável, é como se ele tivesse um tesouro. Ele guarda um tesouro com ele e ele vai guardar da forma mais pura e límpida possível e vai tocar isso pra frente. O problema é que ele é fechado nele mesmo. Não é ele que vai conseguir apresentar isso, não é ele que vai usar isso pra atrair as pessoas, pra se comunicar. Não é ele que vai apresentar esses valores pros outros. Quem é que poderia fazer isso? É a Emerald, que é o oposto completo. Só que o ponto é, se você pensar quem é a Emerald, né? Ela é apresentada como extremamente comunicativa, flexível, moderna, sofisticada, esperta. E aí você pensa, talvez nela esse valor que ela carrega tanto quanto o O.J., e os dois ficam um apontando pros olhos do outro, como se um enxergasse no outro esse que eles estão carregando, que é comum deles, que eles estão carregando, não os outros. Talvez essa flexibilidade inteira, esse afastamento que ela teve desse núcleo familiar, desse núcleo cultural, talvez tenha feito nela ela ter deixado isso mais escondido, esse valor, ter esquecido um pouco desse valor. O problema de um personagem, de uma pessoa, de um arquétipo que é muito flexível, é que você absorve tanta coisa que talvez aquilo vá soterrando um pouco esse valor que você deveria estar cuidando como o O.J. cuida. Tem um pouco de mágoa também associado, né? Talvez um pouco de mágoa, de ter recebido esse valor de uma forma complicada em relação ao pai. Só que é ela que consegue comunicar. É ela que conseguiria fazer as pessoas se atraírem pra ver e receber esse valor, pra ver e receber isso, esse elemento. Rodrigo, e tudo isso que você tá falando, cara, assim, realmente sobre essa herança do pai, né, de certa forma ali, que é passado pra eles, né, e essa vontade de fazer esse registro histórico, esse desejo que eles têm, né, de registrar aquela conquista, né, pra eles, no final do filme eles vão conseguir aquilo efetivamente, por meio de um poço, né, que tem o simbolismo do poço em si como poço de desejos, né, poço é algo que traz essa carga simbólica, né, de realizar seus desejos, realizar seus sonhos, e esse poço em particular ainda, ele funciona à base de moeda, né, de uma moeda ali, né, específica de uma ficha, né, que é justamente aquilo que tava no olho do pai deles, né, aquilo ali que matou o pai deles, né, e aquela moeda justamente vai fazer, aquela moeda que atravessou o pai, né, vai dar pra eles a substância ou a energia, né, de conseguir realizar aquele desejo final. É uma visão interessante, Eu colocaria de uma outra forma, mas eu acho uma visão interessante.
interessante. Eu ia comentar mais pra frente, porque tem a ver com uma visão minha sobre o filme, mas já que você tocou nesse ponto, Rodrigo, tem também uma relação muito forte entre eles dois e a própria indústria, eu vou colocar assim, onde eles estão inseridos, né? Claro. E acho interessante quando você fala sobre essa ideia de, isso é nosso, mas você vê que eles não parecem pertencer muito a essa indústria. E aí eu faço um paralelo disso com a questão do alienígena, né? Algo que tá ali, né, entre nós, mas não necessariamente se comunica com a gente, né? Que é uma coisa que tá como se você tivesse alienado aquela sociedade, a margem, né? Assim, do Então você vê que o O.J. mesmo no set de filmagem, ele é o diferente ali. Às vezes ele é mais estranho do que o cavalo, sabe? O cavalo parece fazer mais sentido no set de filmagem do que o O.J. ali naquela primeira cena. Então você vê que ele não tá à vontade ali. E eu acho interessante que ela, quando chega, e você fala, é ela que vai comunicar, mas ela também não parece pertencer. E ela faz um esforço gigante pra pertencer. Sim. Ela dança, ela canta, ela atua. Mas ela consegue comunicar. Ela consegue comunicar. O Fábio quer dizer que todo mundo lá tá sendo a própria pessoa, né? O maquiador é ele mesmo, o diretor é ele mesmo, todo mundo é ele mesmo, até o cavalo é ele mesmo. Só que os dois, né? O O.J. tá deslocado e ela não. Ela tá se transformando em uma outra pessoa, né? Digamos assim, ela tá representando alguém pra tentar ser agradável a eles, né? Tá fazendo uma performance ali na frente deles, né? Não tá sendo ela mesma. Acho que tem um take que simboliza muito isso. O que vocês todos estão dizendo, que eu acho que o Rodrigo quer dizer também. Quando o O.J. tá realmente apresentando o cavalo, a própria equipe pede pra que ele se apresente e tem um take que mostra a equipe. A equipe é toda de homens brancos, todos estão encarando o O.J. em silêncio, né? Como se fossem realmente só ali olhos de julgamento. Mas o que você falou da diferença entre a Emerald e o O.J. são duas formas diferentes da gente realmente consolidar valores, né? É importante ter a pessoa que vai fincar os valores em o mais próximo da sua natureza, mais próximo dos seus princípios, e é muito fundamental que exija essa persona que vai fazer a interlocução com o mundo externo, com a sociedade de hoje, né? Você falou aí que o Fábio acho que falou que tem um certo... Uma mágoa, né? Acho que foi rancor, a palavra que você usou, né? Mágoa. Uma certa mágoa, porque é de certa forma compreensível, né? Na perspectiva do O.J., a Esmeralda, ela se deturpou um pouco, ela foi, né, mudada pelo sistema, vamos colocar assim. Mas é justamente essa transformação que faz com que ela consiga comunicar ainda o pouco de valor que tem nela, né? Dos valores originários que tem nela, e ela pode fazer essa ponte, né? Com ele. Então, é por isso que é tão importante a existência desses dois personagens. A gente pode extrapolar essa relação até quando a gente... Obviamente o filme fala disso e aborda isso, mas quando a gente fala de certos movimentos, né? Sociais, diria, né? Então, exatamente. Até que ponto é fundamental você se manter absolutamente puro nos seus princípios, rígido, né? Sem alterações, e até que ponto é importante você se adaptar a novos tempos para conseguir ainda comunicar valores. Vocês acabaram falando da cena que eu acho que representa isso. A união dos dois é muito importante, porque no começo do filme há uma ruptura entre eles, um distanciamento, e o arco, na verdade, pra mim, é dos dois juntos, não necessariamente dos personagens individuais. Um arco de aproximação deles, né? Um arco de entendimento um do outro. Exatamente, né? De entendimento um do outro, de entender cada um com o seu papel, como o próprio Daniel falou. E eu acho que o pai representa exatamente o que você falou, Daniel, porque eu vejo, como o Gabriel falou a questão da moeda, eu vejo um pouco diferente, e eu vou desenvolver isso melhor depois. A sensação que eu tenho quando cai a moeda nele e ele cai do cavalo, o chapéu voa com vento, parece que ele foi punido. Parece que o pai, ele criou e fincou aquilo. Ele construiu aquilo. Ele pisou, ele foi a resistência, sabe? Ele levou, não é só simplesmente alugar cavalos para o Velho Oeste. Não, aquilo ali é um rancho de uma família negra, sabe? Ele começou aquilo. Eu falei dessa visão, né, da moeda, ser esse bastão sendo passado adiante, né, para a realização do sonho deles, mas eu também concordo com você com essa visão. Não, e faz sentido porque a dor passa também, o sofrimento passa também, tudo que o pai sofreu passa pros filhos também. Sim, é uma herança também. E da moeda como algo punitivo, porque assim, ele é um cara, como você falou, negro, né, que tava fazendo um rancho ali, né, pra tentar ser pioneiro em uma indústria, né, de Hollywood, uma indústria, né, que a gente sabe que é notoriamente marcada por brancos, né, e ou seja, ele olhar pra cima, já é um gesto, né, tradicional de ambição, sabe, da pessoa querer algo, né, a pessoa olhar pra cima e receber dos céus uma moeda no olho, sabe, parece justamente uma punição pela ambição, sabe, parece aquela coisa de Ícaro, né, de voou alto demais. Exatamente. Sabe, você sonhou algo demais, toma aqui sua punição por essa ambição, essa moeda no olho, né, essa punição por olhar pra cima. E ao mesmo tempo, mantém como uma ferramenta, né, um bastão passado à frente, né, pros filhos conseguirem completar
a missão dele. Você percebe que o filme dá indícios do que foi acontecendo com o pai. O pai estabelece isso, carrega esse valor. Só que o filme dá indício de que com o tempo ele foi sendo absorvido e se submetendo a essa indústria. Um primeiro indício, e que fica muito claro, é a própria mágoa da Emerald. A Emerald fala, aquele cavalo, o Jane Jacket, eu ia treinar. O que você quer dizer com isso? Tipo assim, aquele cavalo eu treinaria. É como se fosse assim, isso que você me deu, que pode ser essa herança, pode ser, por exemplo, um conselho, pode ser algo cultural, pode ser algo deles. Você tirou de mim pra oferecer pra eles. E que não foi nem usado no filme, porque não era nem um filme com cavalos, que era o Escorpião Rei. Então, é como se ele fosse cedendo. Como, por exemplo, quando eles estão no comercial, o diretor do comercial, ele fala como se, obviamente, os dois, né, a Emerald e o O.J. fossem bichos, porque ele fala assim, e o mais velho? É o mais velho. Não tem nome, não tem nada, não tem identidade. O mais velho não tá, não? Então, você percebe que o mais velho, talvez ele fosse mais acessível por ser um pouco mais submisso àquela organização. Então, entre aspas, ele é punido, e eu vou defender um pouco mais disso na frente, é porque a missão dele também é infinitamente difícil, é absurdamente difícil. Ele tem que se manter no equilíbrio entre carregar o valor dele, se comunicar, e ao mesmo tempo aceitar essa flexibilização, aceitar o meio, tentando atropelar ele o tempo inteiro, diminuir ele o tempo inteiro, apagá-lo o tempo inteiro, e ele conseguir manter firme com esse valor. Então, assim, é o que o Daniel falou, o perfeito, o que funciona talvez seja não só a herança, mas você ter dois arquétipos, duas personas, como Emerald e como O.J., que juntos vão ter força suficiente para lidar com uma força tão opressora, tão poderosa. Eu ouvi hoje de um aluno, até não me recordo o contexto, mas foi até engraçado que acho que se encaixa nisso aqui hoje, que a gente tá falando de alguma figura histórica e eles falaram assim, professor, ele andou para que a gente pudesse correr. Sim. E é basicamente, acho que essa é a sensação. Exatamente. Pelo que esse cara teve que passar pra ele fincar uma posição, fincar um território, fincar... Exato, por isso que eu não tô recriminando ele de forma nenhuma. E aí Sim. o que se espera jogar no colo de dois filhos esse legado, ó, né? Cada um vai tentar lidar de maneira diferente. Isso me lembra profundamente uma entrevista que eu vi com Donald Glover. A gente comentou em Korra, esse cara talvez seja um dos maiores gênios hoje em dia da arte, sabe? Da cultura pop, não só escrevendo música, mas também escrevendo roteiro pra série, atuando e tal. O cara é um gênio. E a entrevista foi muito tocante pra mim, porque ele falou o seguinte, ele falou, nós precisamos, e ele tá falando obviamente ali, não só artistas negros, mas tudo. Nós artistas negros, a gente precisa estar no mainstream sim, sabe? A gente precisa estar no mercado, a gente precisa estar falando com o máximo de pessoas possível, porque a gente tem que expandir a nossa mensagem, não só espalhar essa mensagem pro máximo de pessoas possível, mas também representar, tá lá, é a representatividade, é um artista que chegou lá, e que tá lá no topo da parada, e que vai servir de exemplo pra crianças e adolescentes, jovens, darem os mesmos passos. Só que ele comentou o seguinte, ele falou, só que, cara, eu me sinto numa encruzilhada, porque quando eu faço parte dessas gravadoras, dessas distribuidoras, eu entro numa empresa dessa, eu chego num empresário desse, é sempre um velho branco me dando tapinha nas costas, dizendo, vai lá, garoto, muito bom, porque o mercado absorveu o que ele tá comunicando, absorveu a mensagem dele, absorveu a arte dele pra lucrar, e não deixa de ser isso. Por mais que o Donald Glover esteja usando o mercado pra poder se comunicar, né, bem ou mal ele tá usando o mercado, ele é mais fraco. Tem sempre alguém que assina o cheque dele. Exato, e ele tá sendo explorado da mesma forma. E quem comunica muito isso aqui no Brasil e fala muito sobre isso é o Emicida, que fala a mesma coisa. Ele fala, eu fiz um desfile na São Paulo Fashion Week com a marca de roupa minha, mas a notícia era o valor do meu terno, porque talvez um negro não pode ter um terno, usar um terno desse. Então ele comunica da mesma maneira. E eu acho que o fardo do pai do O.J., esse é o fardo, é muito pesado, cara, é muito pesado. O fato, né, como o Rodrigo falou, né, de às vezes de ter, das pessoas verem alguém negro fazendo sucesso, assustar, constranger, enfim, um grupo de pessoas, cara. Eu tava vendo um filme com o próprio Daniel Kaluuya que falava sobre isso, cara, sobre uma coisa que assustava muito antigamente, era ver um negro em cima de um cavalo. Sim, isso é uma coisa que assustava muito, sabe, porque a pessoa ia ter que olhar pra cima pra conversar com aquele negro, sabe? Só o fato de você ter que olhar pra cima pra conversar com aquele negro, coloca ele numa posição de poder que era muito desconfortável, né? Enfim, pra quem não tá de acordo com isso, sabe? E aí o fato, justamente, se a gente parar pra pensar, né, que a profissão do pai dele, numa época mais antiga ainda, né, era justamente criar cavalos, né, uma fazenda de negros cuidando de cavalos, sabe? A gente vê o quão transgressor é aquela profissão, aquela visão, né, que o cara teve pra aquele mundo, pra aquela realidade. Porra, muito foda, realmente. Sem dúvida. Realmente. Eu tinha comentado, né, até em cima do que o Rodrigo tá falando, sobre uma questão que coloca os personagens como se eles fossem alienígenas, né? E aí eu queria fazer também uma comparação entre os personagens principais e o Jupe, né? Porque pra mim, um é uma contraposição do outro. O
Jupe, ele é um personagem que, por conta dessa indústria, ele passou por um trauma. Ele viu o set lá de filmagem ser atacado por um chimpanzé e que ele considerava inofensivo. O chimpanzé que ele considerava inofensivo. Só que ele nem reconhece o que ele passou como trauma. Após a grande confusão que o chimpanzé causou, né? Ele faz um fist bump, né? Digamos assim, né? Qual é o nome pra isso? Cumprimento. É um cumprimento. Um cumprimento, né? Um fist bump ao chimpanzé. E isso dá uma falsa noção pra ele de que ele é especial. De que ele é aquele personagem que se dava bem com aquele animal. Sim, deu essa confiança pra ele, né? De que eu sou o único que não foi atacado, Mas né? melhor que isso, que é confiança. Ele nunca mais saiu do personagem. Pra mim, ele é um cara que nunca saiu do personagem dele. Ele tá sempre caracterizado. E ele ficou tão fascinado por aquele acontecimento que ele é o justo oposto do que o O.J. é pra aquela indústria. O O.J. é aquele personagem que não consegue adentrar a indústria porque ele não tem... O outro é o cara que não consegue sair daquela indústria, nunca saiu do personagem. Ele não veste um personagem, exatamente, né? O outro é o cara que não consegue sair, ele não consegue sair do personagem. Não, até porque ele não sair do personagem é a forma que ele teve de lidar com aquele trauma. Sim. Justo, ele não sofreu aquele trauma, né? Foi o personagem dele que sofreu, né? E aí olha que legal que eu peguei, cara, uma frase do filme que eu fiquei assim, caraca, ele vira pra alguém, acho que é pra esposa. Ah, não, acho que é quando ele tá falando pro público. Ele fala assim, porra, pra um personagem que tá num filme, né? Imagina, pra um personagem que tá num filme. Quem é o alienígena? Quem tá fora daquela situação? Os espectadores. Os espectadores. Né? E em algum momento ele vira e fala exatamente isso. Nós estamos sendo assistidos por uma raça alienígena chamada espectadores. E ele chama o alien de espectador. Espectador, exatamente. Aí eu fiquei, caraca, isso, quando eu olhei isso, eu falei, caraca, isso é uma camada, né, que tá fazendo uma crítica à indústria, né? Ele não veste um personagem. Uhum. Essa indústria que coloca animais, crianças em situações que muitas vezes podem ser nocivas. Cara, isso que você falou é perfeito, cara. Como ele nunca conseguiu sair do personagem, sabe? Como ele sempre se porta como um personagem do filme, sabe? Ele traz ali no inconsciente dele que tem sempre espectadores assistindo ele, sabe? Tem sempre gente acompanhando o que ele tá fazendo, né? Vendo Sim, né, sim, o trabalho dele, etc, sabe? Assim, tem um ser ali, né? Que só tá querendo comer um lanche e ir embora, e na cabeça dele, sabe? É um povo, espectadores alienígenas assistindo ele. Ele tinha que estar puto porque roubaram o cavalo dele, do totem dele lá. E na verdade ele manda um thumbs up, galera. Ei, joinha então, ó. Manda um joinha. E vai embora. Eu acho que essa crítica que você colocou aí dos espectadores, ela vai ficar cada vez mais forte no filme, até o ponto de nos criticar mesmo enquanto espectadores, enquanto reprodutor dessa sociedade do espetáculo, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Jordan Peele vai conseguir dar a volta aí e não vai ser simplesmente o espectador, né, na ótica do... Eu confesso que eu chamo ele de... Fiquei com o personagem dele no Walking Dead, mas ele manda bem também aqui. Eu também chamo de Glenn. Mas eu tive uma interpretação um pouquinho diferente da ideia do vestir o personagem. Acho que você tem razão, Fábio. Até. Mas eu acho que isso tá mais na via do Rodrigo ali, da ideia de, cara, esse garoto realmente passou por um trauma. Ele não tem ciência que passou por um trauma. Ele tá interpretando um papel, né? Acho que ele ficou preso nesse papel a partir do trauma. E a cena que você falou do toque de mão, do quase tocar de mãos, né? Porque eles não chegam a concluir o movimento. É muito da visão de que o macaco tá enxergando naquele garoto também um semelhante. Ele tá enxergando também no garoto um garoto que tá sendo, vamos dizer assim, explorado pela mídia. Acho que é alguém que também... Alguém que tá preso ali também, junto com ele naquele espetáculo, que né? é de uma cultura teoricamente dissonante ali dos outros e tal, né? Mas olha que interessante também, né? Porque na perspectiva dele, talvez ele não perceba isso, né? O que ele percebe? Que esse animal que matou todo mundo aqui me escolheu. Eu sou uma pessoa especial. O que é interessante dessa cena é que, no detalhe, né? Porque você percebe que no início da cena, a menina, que depois vai ser apresentada mais velha com o rosto desfigurado, ela olha, antes da câmera começar a filmar, ela olha o chimpanzé com bastante desprezo, bastante impaciência. São os gatilhos, né? Que vão sendo desenvolvidos na cena pelo Jordan Peele pra você não entender o que aconteceu com o chimpanzé, porque é um acúmulo de coisas e vai ser sempre inexplicável, para você entender a relação daqueles atores com o chimpanzé. E o único, obviamente, que é apresentado confrontando de fato o chimpanzé também é o pai, né? Então, assim, o único que ele teoricamente tinha, esse chimpanzé e os outros provavelmente faz parte da filmagem, tinha alguma relação, algum ator que ele tinha alguma relação de mais cumplicidade, obviamente era o menino, era o Jupe, né? Essa cena é muito bem feita, cara. E só pra complementar isso que o Fábio tava falando, justamente ele se identificar, né, com alguém que é o alienígena daquela situação, o próprio nome do personagem é Júpiter, né? Júpiter, né? Alguém, né, externo ali. Acho que não, porque acho que Júpiter é de uma outra série que ele fazia, né? Então esquece. Não, mas o nome do local é Jupiter's Claim. É, Jupiter's O Claim. nome dele é Júpiter, que deve ser de Júpiter. Pode ser. Deve ser. É porque eu acho que faz referência, antes de fazer essa sitcom, ele fazia uma série de faroeste que ele era o Júpiter, o ajudante asiático de um outro cowboy, sabe? Que é citado, cita Não, isso. então deve ser uma referência, mas além disso,
disso, ele é o Jupe, que vem de Júpiter nesse filme. Realmente, faz sentido, Gabriel. Tem dois fatos sobre essa cena aí, envolvendo a menina. Ela, obviamente, vai ser mostrada posteriormente, né? A menina com aquele véu no rosto. E é uma referência a um caso real que aconteceu de agressão, né? De um chimpanzé a uma pessoa que desfigurou o rosto, o Jordan Peele. Isso é informação, Daniel? Isso é informação. Caraca. E o outro é uma interpretação. Complementando a informação do Daniel, essa mulher que teve o rosto desfigurado pelo chimpanzé apareceu com aquele chapéuzinho, né? Na cena final. Sabe que programa de TV famoso, Daniel? Na Oprah. Na Oprah, pô. Olha aí, ó. Caraca. Não, e o chimpanzé dela... O chimpanzé não era dela, era de uma amiga. Vizinho, alugava os chimpanzés para seriados, de fato. Ele era um ator. Eu fiz uma pesquisa sobre o chimpanzé. E digo mais, não pesquisem sobre isso na internet, principalmente com imagens, porque é pesadíssimo. É perturbador. Não pesquisem. Ela fez um transplante de face, porque o ataque que ela sofreu foi realmente, cara, bizarro de agressivo, assim. Vamos nem tocar nisso, realmente. Só um ponto aqui, o Gabriel utilizou mal a mensagem desse filme, porque acabou de incentivar as pessoas a pesquisarem. Total. Não pesquise. Molecada tá... Não olha. Chimpanzé, não sei o que atacou. O título em português foi feito quando os produtores procuraram essa imagem, aí viram e falaram, não olhe, sabe? Não, sério, pessoal, se poupem dessas imagens aí, porque realmente são bem desagradáveis. É realmente impactante mesmo. E o outro ponto, e que até me ajudou um pouco, né, na minha interpretação sobre o que o monstro, né, o alienígena significa, é que nessa cena que mostra, né, o quase cumprimento, né, desses dois personagens, do macaco e do Jupe. Chimpanzé, cara, o chimpanzé. Ele mostra o macaco através do ponto de vista... O chimpanzé. Respeita o chimpanzé, Daniel. Pô, depois o chimpanzé te dá um couro, tu não sabe por quê. Respeita o chimpanzé, pô. Perdão, desculpa. Ele me corrigiu no outro programa que eu falei nós, agora eu vou te corrigir porque você falou tá macaco. Certo. Não, você tá correto, vamos ser precisos. Eu vou falar macaco mais algumas vezes, inclusive, né, mas você me corrijam, por favor. O problema é teu com eles. Nessa cena onde tem então o chimpanzé e o Jupe, em determinado momento mostra o ponto de vista do Jupe em relação ao chimpanzé, mostra um véu verde, toalha de mesa é verde. Na perspectiva do Jupe, olhando para o chimpanzé, quando você olha para as luminárias atrás do chimpanzé, aparecem várias formas muito similares ao monstro na sua última forma, naquele quadrado verde, né? As lâmpadas estão apresentando um desfoque. Caraca, sério? Caraca, eu vou ter que ver de novo. Pode ver. Porra, eu vou ter E que aí, ver esse filme de foi novo. isso que me ajudou um pouco a desenvolver a ideia de que o monstro é de fato essa indústria, né? O monstro é de fato esse holofote, é a mídia, né? Não, e também a relação do Jupe com o monstro, porque ele teve essa relação com o chimpanzé quando viu ele pelo véu. E é muito parecido, cara. De fato, o fato da toalha ser verde faz com que o desfoque da luz das luminárias que estão atrás do chimpanzé também são quadrados e também se desfazem num desfocar de verde, né? Num espectro do verde. Pra quem for ver o filme, vale a pena dar uma olhada de novo aí, ver se tem a mesma interpretação que eu, né? Não tô falando que eu tô certo, não. Mas, pô, me pareceu bastante. Deu uma forma similar. Cara, é isso que você trouxe aí do monstro, né? Essa própria, uma crítica à indústria e tudo mais. Cara, é o último formato ali do monstro, né? O monstro vai evoluindo, vai mudando de formato que nem o Freeza, né? Do Dragon Ball. O último formato dele lá, cara, parecer pra mim muito ali uma espécie de uma câmera, sabe? Uma câmera de filmagem antiga, aquele interior de câmera, sabe? Que tem aquele quadrado ali dentro, sabe? Tipo um lambe-lambe e que vai pulsando, sabe? Como se estivesse tirando foto ali o tempo todo, sabe? Me lembrou muito, tipo, um design, uma espécie de ultra representação disso. Então, e aí, só pra conectar aqui com essa questão da indústria, né? Tem uma parte que o host, ele fala um pouco sobre dois caras, o Siegfried e Roy. Não sei se ouviram falar sobre isso, mas eram dois mágicos de origem alemã, né? Que são, né? Não morreram, né? Mas que eles domavam leões. Eu acho que um já morreu. Morreu? Não, eu não sei se eles morreram. Acho que sim. Né? Mas um dia, um atacou eles, né? Então, o filme tá o tempo todo comunicando sobre isso, né? Quem é o predador, né? Cara, duas coisas que eu tenho pra falar aqui. Uma da cena, eu acho muito inteligente como Jordan Peele, quando ele vai apresentar a cena, né? Quer dizer, quando ele vai apresentar o estrago, né? Que o chimpanzé fez, ele passeia com a câmera pelo lado de fora, pela externa do estúdio, e ele passa por umas plantas. É como se ele desse uma sensação de que aquilo ali é uma selva. Ele logo sai das plantas e já mostra o cenário, já mostra o estúdio e o chimpanzé e o estrago foi feito. E aí ele deixa uma mensagem muito clara, tipo assim, cara, isso aqui não é uma selva, isso aqui não é o habitat dele, ele tá completamente errado tá aqui. Ele tá nesse palco, nesse set, é algo completamente incoerente, absurdo. Tão absurdo quanto o sapato, né, suspenso sem cair, E né? sabe uma coisa engraçada, Rodrigo? Que nessa forma que ele filma essa cena, ele começa num plano sequência, né? Um plano sequência que é longo, que apresenta essas plantas, que
você vai entrando, ele dá um vislumbre sobre o que está acontecendo ali dentro, né? E aí ele vai andando com a câmera, e quando você finalmente vai ver, ele corta. E aí ele não corta só, ele corta, deixa um tempo sem tela, né? Sem nenhum frame, tudo preto, né? E o silêncio absoluto. E aí ele volta e filma. Sabe o que isso me parece? Ele me parece quase uma autocrítica, falando, ó, isso aqui é um filme também, sabe? E no fundo eu tô explorando isso aqui de alguma forma. No fundo eu também tô fazendo a mesma coisa, mas ó, presta atenção no que eu tô falando, mas eu vou cortar, eu vou mostrar que isso aqui é um corte bem claro pra vocês, isso aqui é um corte de cinema, isso aqui não é vida real. É interessante. Mas assim, vocês estão falando sobre a relação, obviamente, com a indústria, né? Você pode enxergar esse monstro de milhões de formas, de todas as formas que você quiser, ou de nenhuma forma, só é uma criatura. Tem duas formas que eu acho muito interessante, eu vou pegar a primeira aqui. Pra mim, tem muita alusão em relação ao monstro ele ser Hollywood, essa indústria faminta e que devora. Pode ser todo tipo de indústria, né, de mercado, mas a gente vai focar aqui no Hollywood, que a gente tá falando dessa crítica ao cinema, né? O capitalismo. Eu quero entrar nesse ponto agora. Tô brincando. O Gabriel falou um ponto muito importante, né? Você tem, não só no final o monstro parece realmente uma câmera antiga, como o Jordan Peele faz questão de entrar naquele intestino ali, no estômago dele, e você vê de fato o frame, né? O frame do Jockey Negro, que foi o primeiro filme, né, feito, né? E se você pensar, cara, se você tentar imaginar qual é o átomo do cinema de Hollywood, o átomo de Hollywood, é aquele frame. Western, né? Não, é aquele frame. Não, eu tô falando assim, o próprio monstro, ele vai fazer essa alusão ao Hollywood que você tá falando no formato de um chapéu, cara, de cowboy, vai. É um chapéu de western. Mas assim, eu acho que se você pensar assim, qual é o átomo, sabe? Qual é o elemento menor dentro do núcleo de Hollywood? É aquele frame. Ah, sim, entendi. É aquele frame que vai gerar o primeiro filme. Daquele filme você vai ter os primeiros registros com uma câmera filmadora. A partir dos registros você vai ter as primeiras pequenas esquetes de humor. Das esquetes de humor você começa a ter uma história de fantasia. Você começa a ter os primeiros efeitos especiais. E a partir daí você vai construindo essa Hollywood que parte desse frame, parte da arte, parte na verdade do registro pra virar arte, passa pelos Nickelodeons pra você transformar Hollywood nessa indústria como ela é. E Hollywood, cara, assim, obviamente absorve tudo, ela engole tudo, explora, usa o máximo que pode e regurgita, né? Não é? A gente vê casos inúmeros de que atores talentosíssimos que por conta de às vezes uma situação familiar ou por conta da idade são simplesmente regurgitados. Vou até descrever isso pra quem não se lembra desse momento no filme, como o filme mostra isso, cara, e até eu acho assim, uma sacada muito boa dele, cara. No início do filme, após a cena justamente ali da morte do pai, né, dos protagonistas e tal, o filme começa a aparecer, né, o nome dos atores, do diretor, escrito e dirigido por Jordan Peele, e tudo isso é feito ali, sabe? Uma imagem estranha que depois a gente vai descobrir que é a imagem do monstro, sabe? Aquele quadrado ali que parece uma câmera de fotografia, interior do monstro. E o filme começa mostrando como se fosse dentro do interior do monstro, a diretor tal, ator tal, fotografia por fulano, não sei o quê, como se estivesse mostrando tudo isso dentro, né, desse monstro câmera, que é a indústria cinematográfica. E vai entrando dentro do estômago dele, até que, né, vai ficando escuro, e você vê lá, encontra, né, digamos assim, dentro, lá, bem no fundo do estômago dele, essa primeira filmagem, esse primeiro frame aí, né, do cara, o Jockey Negro a cavalo, né, que é o início do cinema, sabe? Então, assim, isso aí, cara, depois que a gente entende que aquilo é um monstro, né, você não vai saber disso lá pro final do filme. Isso aí é a base, É a base, né? exatamente. Base da criação do monstro. E ao mesmo tempo, de forma debochada, coloca toda a equipe, né, de filmagem daquele próprio filme dentro da barriga do monstro também, Porra, né? o filme dá vários outros sinais. Tu pega, por exemplo, o diretor, por exemplo, que um caso dentre muitos, assim, extremamente talentoso, um cara que basicamente é isso, ele vai ser engolido pela indústria em seu talento, que vai usar esse talento pra lucrar, né? E em dado momento, e eu acho engraçado que você pode encarar ali a morte, não só fisicamente, mas a morte do artista que ele pensou que ele seria, do artista que ele imaginou que ele seria quando ele começou a fazer os vídeos dele em Hollywood. Ele é engolido pela indústria e em dado momento ele não sabe mais necessariamente quem ele é. Você vê, por exemplo, o repórter do TMZ, que representa vários sites de fofoca que nós temos e tal. Que é algo também que orbita em torno de Hollywood, né? Que não só explora o que tá em volta de Hollywood, né? Mas é explorado também por Hollywood. A gente vê o caso, por exemplo, hoje do trabalho, a construção de hype que há em volta dos grandes lançamentos da Marvel. Então, assim, Hollywood tem esse movimento voraz de devorar todo mundo que vai se submeter a essa indústria, né? E até aqueles que tentam não se submeter, que é o caso que a gente falou, por exemplo, do pai que de alguma maneira acaba sendo submetido a essa indústria e é isso. O que ele tem em troca? Ele tem alguns níqueis, sabe? E o engraçado, como você falou, o início do cinema são os Nickelodeons. E até isso que você falou, ele tem alguns níqueis, assim, aquela moeda que cai no olho dele, né, cara? Que é a indústria cinematográfica, como a gente falou aqui, né? Esse monstro que é a indústria, que lá do alto joga uns troquinhos pra ele, joga uns trocados, umas esmola pra ele, né? Parece. É isso aí, tipo assim, o cara, ele tem... O esforço dele é devolvido por um
níquel, né? E os Nickelodeon são famosos por isso. Você pagava um níquel pra você ver uma projeção num totem e tal. E aí o engraçado é que, assim, eu tenho uma sensação, naquela cena em que o monstro basicamente ele acabou de devorar todos os espectadores, e vale lembrar, como eu comentei aqui, o monstro também é chamado de espectador pelo Jupe. Então Hollywood começa e termina nos espectadores. Hollywood existe pela audiência. O objetivo, o fim, o meio, tudo é audiência. Não, e é importante, ó, pra você que é espectador só, né, que tá aí, pô, isso aí acontece em Hollywood, pô, muito triste pros artistas, né, pra equipe e tal, esse pessoal deve sofrer também. O monstro engole também os espectadores, engole também você, tá? Você também faz parte desse processo. Óbvio, e pra mim a cena mais emblemática é também a cena mais foda pra mim, que é, óbvio, quando ele acabou de devorar todos os espectadores daquela plateia do Jupe, e ele tá sobre a casa, né, ele tá regurgitando aquele sangue, as moedas, as chaves, é uma cadeira de roda, e é engraçado que chave tem uma ideia também de propriedade, né, você vai oferecer sua vida, seu talento, sua arte, tudo em troca de alguns míseros níqueis e algumas poucas propriedades. Da ideia de que, pô, ele tem a chave da tua casa, né? Ele entrou na tua casa, né? Essa indústria, ela tá no teu dia a dia, ela tá no teu espaço de convivência, né? Ela tem a chave da tua casa, ela tem o caminho pra entrar até onde você mora. Eu acho bizarro que nessa cena é que dá uma sensação clara, que assim, aquela casa, sabe, representa realmente valores ali, representa ali o que significa aquela família. E parece que o monstro naquele momento ali, Hollywood tá dizendo assim, isso aqui é meu. É como se fosse ali propriedade dele, sabe? Aquele sangue derramando em cima, uma marcação de território. Só que o Jay e Emerald estão lutando exatamente pra impedir, isso aqui não é seu, isso aqui é nosso, sabe? E quando eles falam sobre registrar, sabe? Nós precisamos registrar isso, e fazendo alusão, obviamente, ao monstro como Hollywood, é você registrar as entranhas desse monstro pra você revelar, pra você apresentar a todo mundo o lado mais podre, mais monstruoso, a maior aberração possível que é Hollywood. É essa a sensação que eu tenho, principalmente com essa cena. É denunciar, né? Conseguir fazer uma denúncia, de fato, né? E sabe uma coisa que eu acho engraçada? Porque até quem se sente empoderado por essa indústria vai sofrer por ela, sabe? Vai ser absorvido. E aí, eu acho engraçado que o personagem do Host, né, o diretor super fodão, cara, tem uma hora, ele tinha conseguido filmar um monstro, ele tinha pego, não tinha sido perfeito porque ele perdeu a cena do motociclista engolido, tudo bem, mas depois ele pô, filmou a perseguição naquela câmera, sabe, tipo, mas aí ele olha pra luz do dia, sabe, que tá fechando, e ele fala, porra, a iluminação vai ficar melhor ainda. Exatamente. Eu tenho a oportunidade, mas ele se sente tão empoderado, tão forte, essa indústria. Ele tá no topo da montanha, né? Ele tá literalmente no topo da montanha, ele né? tá tão alimentado. A vaidade do artista tá alimentada. É a vaidade, exatamente, né? É o ego sendo explorado. E, cara, eu acho legal que ele parece um super-herói, né? Ele joga a capa pra trás, assim, ele parece um herói. Joga. Ele pega a câmera como se aquilo fosse o poder dele, sabe? Tá tirando on the rips ali, ó. No exatamente. E aí, antes de ir, né, ele fala pro ele fala pro Angel, né? Nós não merecemos o impossível. Então, basicamente, assim, tipo, não, eu vou conseguir o impossível. Eu vou fazer porque eu domino essa indústria. E não, você vai ser engolido da mesma forma. Não, então porque meu talento é tão autêntico, é tão rígido e firme, poderoso e honesto, que eu vou conseguir, né, não ser contaminado, ser corrompido. E, na verdade, ele vai ser engolido. Só com base no meu talento eu vou conseguir domar esse monstro, cara, né? E a resposta dele é muito boa. O que ele disse? O que ele quis dizer? Ele mandou um enigma. Ele falou um monte de coisa enigmática, assustadora, e foi embora. Eu enxerguei mais... Concordo que ele faz muito sentido com o cinema, mas eu enxerguei mais ele como mídia em si, né? Entretenimento em si, porque existem algumas outras cenas que me suscitam outras interpretações. Por exemplo, o fato de você não poder olhar, né? Entrar nesse mundo midiático que ele te engole, né? Basicamente é isso. Se você olhar, você já tá engolido por ele. Tá né? engolido, instantaneamente. O fato dos próprios personagens, olha que curioso, né? Eles precisam registrar, né? O take. Esse registro é feito através do poço, né? Gabriel tava falando do poço no início. E aí já é um símbolo de como essa indústria, né? Ao fundo do poço fazer esse tipo de registro. Mas no final das contas, esses personagens, eles também querem essa dinâmica toda vai fazer com que a mídia reforce em cima desse fragmento, né? Você vai gerar mídia a partir disso, Mas né? sabe por que eles querem, Daniel? Por que eles querem? É uma forma de você dar... Primeiro, né? Dentro do meu entender, você precisa dar visibilidade pra uma determinada parcela dessa indústria que não tem essa visibilidade. Então, é o esforço máximo pra conseguir o registro que vai garantir, lá no final das contas, que a imagem que a Emerald vê no final do filme é qual? É o O.J. na postura de cavaleiro, né? Do cavalo lá, né? Na mesma posição do pai. De um cowboy. Mas sabe o que é legal? Assim, tipo, eu vejo muito que eles estão dentro de uma sociedade que a estrutura,
e aí eu vou falar dessa estrutura capitalista, onde, tipo, a forma de você também se empoderar e mostrar poder é por meio do capital. E eles precisam tirar essa foto pra essa foto dar pra eles os $100 mil lá, entendeu? Que é a foto de $100 mil. Então também é botar o nome deles, na indústria, mas se a gente não for olhar aqui essa estrutura capitalista que faz isso ocorrer, né? Vai ficar vazio também, né? Parece que é simplesmente... você tem que jogar o jogo com as regras do jogo, né? Fazer o quê, né? Eu acho legal como o Jordan Peele coloca uma pista logo lá no início, que é a ideia do cavalo, né? Ao ver o próprio reflexo, né? Ao se ver na mídia, vamos dizer assim, porque ele vai acabar de ser registrado, é que ele entra, né? Em parafuso. E aí né? Aquele coice lá, né? Tem todo o início do filme por causa disso. E o personagem do O.J., por exemplo, se ele simplesmente não olhasse, ele levaria a vida tranquilamente. Ele só precisava não olhar pra mim, não mergulhar nesse mundo midiático, né? Não ficar zapeando no telefone diretamente o dia inteiro, né? A gente não seria abraçado por isso, né? Se o TikTok não rodasse... Nossos celulares são nossos espelhos. Pô, Daniel, isso que você falou, né? Isso que você falou dessa bola metálica aí no início do filme, que reflete, né, o cavalo se auto-enxerga ali, né? E entra em parafuso. O repórter do TMZ, né? Cara, que é, né? Como se fosse ali um... Cara, ele é uma grande bola humana, né? Assim, de reflexão, sabe? A impressão que eu tenho é que ele é aquilo ali amplificado, sabe? Justamente, né? No papel também de repórter, né? E justamente espelhar o que os outros estão fazendo ali, né? Pra causar uma amplificação desse a né? fofoca. E esse cavalo é o Lucky, né? É o sortudo, né? O cavalo que não morre. Que quando ele vai buscar o cavalo e houve todo aquele ataque, eu tava pensando, olha só, o Lucky tem que ter sobrevivido, ele tem sorte, ele tem sobrevivido, e ele tá lá, intacto lá, né? Muito legal. Cara, falando em nome do cavalo e tal, e já indo para o nome dos personagens, cara, uma pergunta quanto a isso, eu não tenho uma opinião ainda formada sobre isso, concreta, mas por que vocês acham que o nome do protagonista é O.J.? Sabe assim, obviamente a primeira coisa que a gente pensa é no O.J. Simpson, né, e tal, até o filme brinca com isso, né, que é uma figura muito icônica lá da cultura americana, né, o cara que, enfim, matou ali, né, a ex-esposa, segundo o juridiquês aqui, supostamente, matou ele, e foi um grande espetáculo, todo o julgamento dele, de um crime violento e tal. Mas eu vou falar que, assim, isso pra mim tá muito ligado, Gabriel, a uma teoria que eu tenho do filme, que é uma teoria, eu vou colocar isso aí, uma teoria de um sonho, sabe? Mas, e aí daqui a pouco eu vou falar. Beleza. Nesse aspecto, o O.J. pra mim é referência ao O.J. Simpson, sabe? Pra mim é referência direta. Não, claro que é. Não, sim, claro, mas eu quero dizer por quê, né? Pra mim é referência direta também. Eu acho que é por uma questão de preconceito mesmo, de reducionismo. É reducionismo, assim, qualquer negro que tem o nome de O.J. pra um branco vai ser O.J. Simpson. Vai ser um tipo monstro assim, que pode a qualquer momento virar violento. Não, é como se você tiver... É como se fosse isso. Minha falta de conhecimento, a minha indiferença faz com que poucas informações suficientes pra eu achar muito daquela pessoa. Então, tipo assim, pô, tu é negro, você ainda é O.J., pô... Você vê o susto da atriz, né, no início, tu é o próprio O.J. Simpson, só pode, então, né? assim, você vê a reação da atriz branca logo no início, quando ele fala o nome, né? E ela toma um susto. E aí você logo se liga, opa, calma aí. O nome dele fez ela associar alguma coisa. Só pode ser o O.J. Simpson, né? Então é uma associação ruim. Mas eu vou poder falar um pouco mais sobre essas interpretações. Eu acho que a gente só, antes de você entrar, só tem que fazer uma referência aqui. Akira, porra, tem uma cena igual, caralho, na moral. Ah, igual. pô, a motinha do Akira, Igual, pô. Então, eu vou falar por que tem essa cena. Eu acho que eu vou falar por que tem. Esse filme, ele faz muitas referências, né? Muitas referências a outras obras cinematográficas. Então você vai ver a referência a Akira. Tem referência a Evangelion, né? Eu comecei a pegar a referência... Na hora eu pensei em tu, Fábio. Na hora eu pensei em tu. O anjo gigante. Aquele negócio parece um anjo de evangelho. Exatamente. É um ser que vem do céu, né? E tá engolindo geral ali, né? Com uma forma bizarra. Com uma forma bizarra, exatamente. Então, lembra aí Evangelion. As últimas formas lembram demais um anjo, Lembro cara. demais. E espero, faltou um tiquinho pra aparecer ali um mecha gigante e começar a atirar no bicho. O outro personagem é o Angel também. Aí eu fiquei, caraca, o nome não é à toa. É Angel, e aí, pô, tem o anjo do Evangelion. Tem a cena do Akira. Não, geral fala que o Jordan Peele gosta de um anime. A gente sabe que o Jordan Peele gosta, mas assim, esse filme, ele tem muita referência, né? E quando tá tão lotado assim, ele tá falando sobre cinema e a gente comentou, pô, falando sobre Hollywood. E aí você vai ver lá também... Cara, tem uma pequena, só fazendo um parênteses aqui, tem uma pequena referência quando o host canta Purple People Eater, né? Não sei se vocês sabem, mas quem gravou essa música foi Sheb Woolley. E esse cara é o creditado pelo grito mais famoso do cinema, que é o Wilhelm Scream, né? Então você vai ver, assim, tipo, talvez esse filme tenha, eu não consegui, talvez tenha o Wilhelm Scream. Então ele tá falando sobre o cinema de forma geral. E aí, quando eu tava vendo esse filme, e logo no início, você vai ver que, pô, uma das
flash, o primeiro plano que ele coloca mesmo, é o sapato parado em pé. O sapato parado em pé, ele me lembra um filme, ele evoca pra mim outro filme, que é Veludo Azul. Pra quem não sabe, em Veludo Azul existe um acontecimento muito doido, onde todas as pessoas de um determinado quarto, né, são assassinadas, só que por acaso, né, um homem morre em pé, e o corpo fica em pé, parado. Então, isso traz uma estranheza pra cena, como o Bad Miracle, que o próprio Jay fala, né, o milagre ruim, mas aquilo é uma coisa, um acaso, um evento que não tem probabilidade nenhuma de acontecer, mas que aconteceu, e então isso me evoca um filme em cima do outro, né? E aí, o sapato também fica assim na cena que o chimpanzé arrebentou os atores da série. Então eu já conectei, opa, calma aí, Veludo Azul. E aí o que acontece? Evocar Veludo Azul nesse filme faz ver o filme de uma forma totalmente diferente. Veludo Azul é um filme do David Lynch, né? E o David Lynch é um mestre em fazer com que o filme pareça um sonho, né? Então você vai ver, Veludo Azul parece um sonho, Cidade dos Sonhos, né? Se você for vendo os filmes do David Lynch, você vai notar que ele tem uma característica de fazer um filme ser estranho. Vamos colocar assim, né? Mas por quê? Porque o David Lynch, ele tá mais preocupado com o argumento que ele quer passar do que necessariamente com a linha narrativa que ele vai seguir. Então ele vai usar uma coisa estranha pra fazer você sentir um sentimento estranho, sabe? Ele tá preocupado com o argumento. E então não importa muito se as coisas na primeira camada ficarem mais em aberto. Pro David Lynch não importa muito. Ele tá preocupado com o quê? Ele tá preocupado em ficar imerso, né? Você ficar imerso nos sentimentos, né? Provocar sentimentos no espectador. E Veludo Azul parece um sonho, né? E aí ele discute em Veludo Azul a existência de uma camada familiar na sociedade que é muito superficial, né? Se a gente olhar pra sociedade com um pouco mais de profundidade, a gente vai ver o que? Algo podre, algo subversivo, algo chocante, né? Porra, tal como esse filme, né? Esse filme ele também tá falando, ele deixa a primeira camada mais solta e ele tá preocupado com uma segunda camada. A primeira camada é só um meio pra ele transpor pra uma segunda camada, um sentimento, uma narrativa que ele quer passar. E aí, pra mim, esse filme, ele parece que você tá sonhando com esse filme. Parece tudo um grande encontro de ideias que você tem referência. Imagina que você tem referência pra caramba de cinema e você tem um sonho longo sobre um terror sci-fi, sabe? Com comédia, com drama. E aí ele vai colocando cenas de outros filmes aqui dentro. E se você for ver, tem muita cena de muito filme dentro desse filme. É um grande retalho. Então, é um grande retalho. Né? Gostei dessa analogia que o Fábio fez de sonho, né, cara? Acontece isso. Se você não reparou, né? Normalmente você sonha, o sonho que você tem é um acosto de retalho de várias coisas que aconteceram ao longo do seu dia. De você sonha assim, pô, você foi na padaria, comprou pão, depois foi pro trabalho, à noite, né, quando você vai sonhar, tá lá o teu chefe fazendo pão, sabe, na padaria. É uma mistura, né, de várias coisas que você viveu ao longo do dia. O sonho, em geral, funciona dessa forma. E isso que o Fábio trouxe, cara, parece um sonho de cinema. É muito bacana nesse sentido, assim, né, de que ele mistura referências de vários filmes, né, numa grande coxa de retalho, né, como se você estivesse sonhando. Né, cara, você abre com Veludo Azul, você fecha com Akira, sabe? E no meio tem Tubarão, tem Evangelion. Porra, é muito filme. E aí ele fala de Escorpião Rei, sabe? Então, ele tá falando... Tem coisa pra cacete. Pô, quando eu fiz a crítica, eu escrevi um monte de referência, agora eu nem lembro. Sinais, Porra, tem muita coisa. Twister, pô. Falei Twister, né? Qual a referência do filme é Twister? Não, a Emerald. Emerald é referência pra mim a Emerald City. Qual é o nome do filme? Mágico de Oz. O Mágico de Oz. E você vê que o furacão... Você tem até furacão levando, né, as pessoas de um local pro outro, Mágico de Oz. O tornado é Mágico de Oz, então... Balão também, não deixa de fazer referência a Mágico de Oz também. O balão, Os sapatinhos. Os sapatinhos também. Os sapatinhos também. Olha o Daniel Macabro. O vermelho vem de onde, sapatinho? O vermelho é o sangue. Mas tu sabe que o sapato de verdade não era vermelho, Foi pra contrastar com a Estrada de Ouro. Tá ligado nisso, né? O original não era vermelho. E aí, né, ele vai juntando essas peças, né, que são cenas, conceitos de outros filmes e vai trazendo pra cá. Ou seja, ele tá falando sobre cinema. Ele tá falando sobre esse registro cinematográfico. Não, faz sentido. É um filme sobre cinema. Muito mais do que um filme sobre alienígenas e tal. É um filme sobre cinema. Mas aí eu acho que é até mais do que isso, né? Porque ele tá falando sobre uma obsessão também. Quando ele conecta com o Veludo Azul, ele tá falando sobre uma coisa destrutiva na sociedade. E aí, trazendo da história que inspira ele a falar sobre esse filme, a escrever esse roteiro, que é que ele viu um acidente de carro e as pessoas puxando câmeras pra tirar a foto do acidente, né? Então, conectando com isso, eu acho que ele tá falando sobre essa obsessão que as pessoas estão tendo no registro. Tirar não só um momento perfeito, a foto perfeita, independente de se aquilo é correto, se é saudável, se é o que a gente deveria fazer. Então, pra mim, o monstro também é o que ajuda a impossibilitar isso, sabe? De alguma forma. Agora eu quero ir além do que você falou, cara. Pô, complementar, cara. Eu gostei muito do que você falou e realmente como ele vê a forma de derrotar esse monstro, né? Como o monstro é derrotado. Você tava falando justamente sobre essa crítica, toda essa questão do capitalismo e tudo mais, mas esse monstro é derrotado engolindo, né, um balão, né, uma bola, engolindo algo que ele não consegue digerir e aquilo faz mal pra
pra ele, né, e o monstro é derrotado. O filme, né, ele lançou esse filme se utilizando da indústria cinematográfica de Hollywood, lançou no cinema, eu vi esse filme no shopping, na rede de distribuição, sabe? Ou seja, ele tá tentando pegar um veneninho, pegar algo que faz mal àquele monstro, sabe? E colocar dentro da goela dele pra ser distribuída, né, pelo próprio filme, pelo próprio monstro, pra ser absorvida pelo monstro e fazer mal por dentro. Caraca, maneiro. Utópico, mas é legal. Resumo, é só um filme que critica a indústria cinematográfica, é isso. Né? Tanto que eu acho que daí até que vem os protagonistas todos estarem vestidos de escorpião rei. Remete imediatamente pra aquela fábula do escorpião com o sapo, que a gente já falou várias vezes, né? Nesse caso aqui, o sapo, né, que tá levando o escorpião pro lado pro outro, o sapo, ele é o monstro, é a indústria cinematográfica. Ele é o Jordan Peele. Não, o sapo, ele é a indústria cinematográfica. E o escorpião, que são os protagonistas, que estão injetando aquele veneninho ali, né, dentro do sapo, dentro do monstro, sabe? Pra por dentro fazer o monstro morrer, implodir. Utópico, pretencioso, sonhador. Ingênuo. Pera ingenuidade, Pera né? ingenuidade. Mas, eles sonharem, né, com isso. Mas, e aí, só pra fechar, né? Você vê, o monstro, ele é o que impossibilita uma câmera digital de funcionar. Então, e até olhar pra ele é perigoso. Então, ele é o que doma essa sociedade, de certa forma, que você não pode tirar foto, você não pode olhar, sabe? Essa sociedade que tá obcecada pelo registro, né? E aí você vê o seguinte também, né? O poder que a câmera tem quando o Jupe fala, né, sobre o show com o chimpanzé, né? Você fala o seguinte, cara, ele comenta sobre o show, sabe? E fala com a Emerald, né? Olha, aconteceu isso aqui no show. Cara, a câmera ali naquele momento tem um poder, porque ela guardou aquela informação e ela fez com que aquele episódio macabro fosse buscado. Fosse eternizado Fosse também. eternizado, né? Então você vê, caraca, o poder que a câmera tem. E aí eu fiquei assim, cara, por que aquilo fez muito sucesso? Fez muito sucesso porque estava sendo filmado, sabe? E as pessoas têm essa obsessão por assistir, por ver tudo que é filmado, sabe? Então, é o momento que você fala aqui pras pessoas, não veja, sabe? As pessoas vão ver, cara. E por mais que o Jupe fala, a produtora tentou ocultar, mas o episódio virou um espetáculo. As pessoas ficam obcecadas. E aí ele conta a história, né? E o melhor, a resposta da Emerald, né? Embora ela seja um pouco sarcástica nessa resposta, ela quer passar uma naturalidade pro Jupe. Então, qual é a resposta natural de alguém que te conta uma coisa macabra que você tem que pesquisar? Vou ter que olhar no YouTube. É tudo sobre a obsessão do registro, sabe? Então, tudo gira em torno disso. A gente tem lá no estudo do espaço, né, na geografia, a ideia da pessoa que coleciona lugares. Hoje, quando você viaja, cara, a preocupação da pessoa não é desfrutar da paisagem, desfrutar do ambiente, é você elaborar o registro, cara. Existem vários já estudos sobre essa ideia da premissa do registrar. Quantas vezes Rock in Rio tá aí, gente? Vai ter uma cacetada de gente que vai estar lá, podendo ver o show através dos seus próprios olhos, mas tá filmando o show do seu celular pra ter a ideia da posse, né? A ideia do colecionar. É impressionante. Provavelmente nunca. A pessoa nunca vai reassistir um show no celular, sabe? Que ela filmou pelo celular, sabe? Claro que não. Qualidade bosta. Concordando com o Fábio, ao mesmo tempo que a gente tem que criticar esse movimento, é esse movimento que tá dando luz a uma série de problemas. Você tá registrando e mostrando uma série de situações, né? Que tá revelando o lado mais macabro das coisas, cara. Exato. Então, assim, eu acho que do ponto de vista do tema, da temática, esse é o filme do Jordan Peele que eu acho que ele é o mais complexo em sua temática, né? A gente, cara, né, em outra escala, a gente tá aqui, né, fazendo conteúdo, fazendo esse tipo de crítica, né, à indústria cinematográfica, mas sendo, enfim, no Spotify, no YouTube lá também, sabe? Enquadrando faz parte. A gente é refém do cinema, nós somos refém do cinema, não tem essa. Eu acho o registro, obviamente, importante porque a gente tá falando, dali surge muita coisa, né, e hoje, de fato, é uma ferramenta muito importante pra gente lidar com violência doméstica, várias questões. Mas eu friso um pouco mais, e aí você tocou dois elementos importantes. Uma é a atração pela violência, é a atração pela morte, pelo acidente, e a outra é veludo azul, como você falou. Eu gosto também de interpretar, e aí tem a ver com o Evangelion mesmo, assim. Eu gosto também de enxergar aquele monstro como se fosse um ser divino, vamos dizer, realmente ser um ser destrutivo, um ser que tá ali e traz pra gente essa justiça divina. E obviamente vai fazer uma relação com o texto inicial do filme. O texto inicial do filme é um versículo, né, que é de Naum, que fala basicamente sobre Deus levando justiça à cidade de Nínive, que é a capital da Síria. Então, assim, Nínive, teoricamente, era uma capital corrompida, uma cidade corrompida, em que vivia basicamente, né, como diz, sangue pelas ruas, né, vivia basicamente de violência, morte, prostituição, tudo era deturpado nessa cidade, e obviamente Deus se sente obrigado a levar a justiça divina e vai usar essa destruição de Nínive como um exemplo de um lugar tão corrompido assim. E aí, cara, isso faz não só relação ao monstro, como faz relação ao Hollywood também. A gente pode imaginar nisso, né? Um lugar que já tá num ponto de corrupção, de aberração, né? Que
explora tudo, né? Mas o interessante, se você imaginar um monstro como esse justiceiro, como essa força de justiça divina, você vai perceber que basicamente ele vai engolir, devorar, e aí, putz, isso tem muita relação com Deus, né? Essa questão do devorar, né? Você tem, por exemplo, o titã Cronos, né? Que vai devorar, né? Júpiter, Zeus e tal. Então tem muito essa ideia do Deus, uma divindade. Então se você perceber, esse monstro, vamos imaginar como uma força divina, ele vai devorar quem? Ele devora quem é ganancioso, quem tentou explorá-lo. Então é o Jup, né? Que de alguma forma tenta explorá-lo. É aquela plateia que tá atraída pela ideia de você ver uma aberração, teoricamente, né? E que ainda assim vai devorar um cavalo como isca, né? E você percebe, por exemplo, a menina que sofreu com o chimpanzé, passou por esse ato, não aprendeu com ele, entre aspas, dentro dessa linha muito severa, de um deus muito severo, e vai acabar sendo punida porque tava lá pra ver esse momento de aberração, né? O Jupe, por exemplo, você pode imagina ele como um líder religioso, por exemplo. Muitos tiveram essa história, por exemplo, que ele passa por uma situação traumática, um acidente terrível quando criança, sobrevive talvez por um ato divino, dali ele se converte para algum tipo de religião, vira um líder religioso, mas se corrompe. E aí começa a usar Deus pra lucrar. Um Deus como uma questão de espetáculo. Então ele foi punido também. Até o fato dele se chamar Júpiter, né, cara, que você tá falando aí, eu não tinha me atentado pra isso, realmente. Ó, o Júpiter. Júpiter é Zeus, né, na mitologia grega, que é filho do Cronos, né, o Cronos... O Gabriel gosta de coisa grega. Ah, Gabriel gosta de coisa grega. Você que achou que não ia ter mitologia grega nesse episódio. Olha lá. Toma aí, ó. Vai lá, Gabriel. Não, mas realmente tem esse pequeno trecho ali de mitologia, cara, que o Cronos, né, que era o tempo e tudo mais, ele devorava tudo, devorava até os filhos, né, todos os filhos que nasciam dele, ele devorava, e um dos filhos dele foi Zeus, né, Júpiter, no caso, na mitologia romana, e que foi o único que não foi devorado por ele, né, na hora Zeus ali trocou ele mesmo por uma pedra e tal, ele comeu a pedra e achou que tinha devorado Zeus, né, e ele escapou. Júpiter, no caso ali, né, no filme, ele é o único que teve aquela tragédia ali do macaco e tal, né, da indústria, ele foi o único que sobreviveu, né, o único que não foi devorado pela indústria naquele momento, né, e aí ele escapou como um deus, escapou, né, como que nem você falou, ele escapou como sendo um Júpiter, né, tendo ali como um profeta, que você falou, né, tendo seus seguidores, criou seu reinadozinho ali, né, digamos assim, né, com seus seguidores, mas depois se corrompeu novamente e não sobreviveu à segunda ira divina, no caso aí, né. E você vê, continuando com a relação, você percebe, por exemplo, você tem o repórter TMZ, que ele vai ser devorado também, você vai ter o diretor com seu ego, que também é devorado também, esse ego de fazer o take perfeito, ainda que vá sacrificar tudo, até a própria vida, né. Cara, você pegando o Salmo, ele tem um trecho que é muito interessante, porque ele fala assim, ó, engraçado, 2 trechos muito bons, que é assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Olha isso, tanto serve pra Hollywood como serve pro próprio monstro, né, que não solta a própria presa, né. Cheia de mentiras, né, que o cinema é, de fato, a arte da mentira, em última instância. É a arte da mentira, exatamente. Aí tem, olha só que maneiro, vem assim, ó: ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. E o filme cria uma relação entre o monstro e o gafanhoto, o monstro e o louva-a-Deus, né, que é aquele bichinho que fica na frente da câmera, na frente do monstro, não deixa filmar o monstro. Parece que esse gafanhoto, ele é meio que o avatar desse ser divino, né, é a forma como ele veio pra Terra, ou pelo menos ele tá naquele momento ali na frente da câmera. Olha a palavra louva-a-Deus, né, tipo assim, quando você não louva o Deus, você acaba sendo punido também. Então o bicho faz uma relação também a essa submissão. E aí você percebe o seguinte: se esse monstro é uma justiça divina, quem? Por quê? Quem ele não vai digerir, não vai engolir? O-Jay, porque o O.J. se submete. O O.J. é submisso, né? O O.J. baixa a cabeça. Ainda que o respeite. Ele respeita, compreende e é submisso. E ele não é engolido, devorado por essa justiça. E a outra é Emerald. O interessante de Emerald é você pensar comigo assim: cara, mas Emerald, se você pensar vamos imaginar nesse Velho Testamento, nessa filosofia tão severa, né, de Deus, ela é uma moradora de Nínive. Porque ela deixa claro ao longo de todo o filme, ela fuma o cigarro eletrônico dela, ela bebe, ela fala sobre sexo com muita naturalidade, ela dança, ela é carnal, ela é física, ela é esperta. Então, assim, teoricamente, se você olhasse por um olhar muito severo, divino, ela quer fama. Ela quer fama, declaradamente, né, cair pra Oprah. Ela quer explorar também, tirar a foto também. Então, teoricamente, ela deveria ser punida. Ela deveria ser a primeira a tomar a maior punição. Por que não? Porque, pra mim, a Emerald ela não é punida, porque você só vai ser punida por esse Deus se você, de alguma forma, crê nele. O seu pecado só é punido se, de alguma forma, mesmo que seja só pelo medo, você acredita nesse Deus. E ela não acredita. E eu acho interessante você imaginar que o que ela quer fazer, registrar, fazendo o link que eu falei lá com o monstro sendo Hollywood, quando ela pensa registrar o lado mais macabro, mais terrível de Hollywood, se você pensar nesse Deus, quando ela registra esse Deus, o que ela vai descobrir?
descobrir. E aí tem um pedaço do versículo do Salmo que é muito foda, que fala assim, ó: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas de tua saia sobre teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez, as suas vergonhas. O que parece aquele anjo no final? Aquele monstro no final? Parece um grande vestido. Tem uma hora que levanta, parece levantar de fato aquelas saias, e aí você encontra o que é debaixo daquelas saias? A tua vergonha. O que é a tua vergonha? Aquele ser final, aquele monstro final. É que ele é um deus falso. O que é o deus falso? Hollywood. Hollywood é um deus falso. O registro de Emerald é provar que Hollywood é um deus falso. Que aquele monstro que se coloca como um deus divino que traz a justiça, na verdade é um deus falso. É isso que ele é. Por isso que Emerald não necessariamente acredita naquelas profecias desse deus divino que traz a justiça. Esse programa tá profundo, porra, hein? Porra, amarrei as duas teses que eu tinha. Porra, consegui amarrar. Bom. Caraca, que isso, consegui amarrar. Tava aqui, porra. Não, fiquei, porra. E dali até os versículos, te dá uma entonação pros versículos aqui, pro salmo. Caraca, gostei demais. Isso, é o nosso deus falso. Hollywood é um dos deuses falsos. Neil Gaiman ia gostar disso. Neil Gaiman ia gostar disso nos deuses americanos. Ia mesmo. Tem cara de Neil Gaiman isso aí, né, cara? Porra. E eu vou te falar, gostei mais do filme agora do que eu tinha gostado antes. Porra, minha nota é 10 com estrelinha agora. Mas realmente o que você falou, Rodrigo, ele só devora quem acredita nele, quem idolatra ele, quem venera ele, né, no filme inteiro. Isso, exatamente. Né, só realmente quem, né, o próprio diretor também, que é devorado, o repórter, os espectadores, o pessoal todo da Fazenda Júpiter, né, ele devora sempre, né, cara, quem tá ali inserido, né, naquele ecossistema ali. Você só vai ser punido pelo seu pecado se você acredita que você pecou. Senão é simplesmente um acidente, simplesmente causalidade. Os cavalos adestrados pra trabalhar em Hollywood, ele devora. O Lucky, que não conseguiu ser adestrado pra trabalhar em Hollywood, é o único que ele não devora também, né, para ver. Sim, exatamente. É mesmo, ele dá um coice logo no início do filme e é descartado. É que ele é sortudo. O pai fala, né, tem cavalo que não serve pra ser adestrado, pra trabalhar, não sei o quê, que era falando do Lucky, né? Caraca, verdade. Porra, aí, gostei, hein? O Lucky não se adaptou. Infelizmente, o Rodrigo me falou em off que ele tem críticas severas ao filme também. Severas. Então fiquei preocupado. Não só eu. Vocês vão poder me ajudar aqui, né? Eu acho assim, a gente falou sobre todas as metáforas e todas as interpretações que nós tivemos, tem muitas outras, nenhuma aqui é a verdade absoluta, é só nossa impressão, nossa interpretação, é uma maneira de a gente se divertir e abrir diálogo. Mas eu vou te falar que eu tentei te quebrar com a do Veludo Azul, porque aí eu justifico em função do David Lynch, porque eu sei onde... O Fábio já justificou antes do Rodrigo criticar. O Fábio veio com uma justificativa de que, na verdade, o Veludo Azul fala aqui é um filme mais onírico, com som e tal, aí eu vou dar um contragolpe, que é o seguinte. Tá, tudo bem, vai, Jordan Peele diz, como a gente falou lá no início, que esse filme seria o blockbuster dele. Blockbuster é pro público maior possível. Então, se é pro público maior possível, a primeira camada é muito importante. Então, assim, eu acho que o Jordan Peele, ele constrói assim, ele cria assim, que é de fato, ele pensa na segunda camada. Nós acabamos de falar aqui, né? Ele olha, ele fala, cara, por que essa atração pela violência e o ato de registrar? Isso é você pensar em conceitos, em ideias, isso é você partir da segunda camada. Não é tão habitual, né? Os roteiristas partem da primeira camada, que é a história mesmo. Normalmente eles pensam no e se, no what if. E se isso acontecesse? Que é mais prático, é mais simples de escrever, né? É mais seguro de escrever pensando na primeira camada. Eu não acho que é mais simples, cara. Eu só acho que são coisas diferentes. Muitos escritores partem de um ponto de virada, que é onde você vai ter o momento mais que vai transformar a história. O Jordan Peele não. Ele parte da segunda camada. Ele parte das metáforas, das ideias, dos conceitos. Só que o que ele tem que fazer então? Ele tem que pegar essas ideias, esses conceitos, ele tem que transformar isso em algo objetivo. Ele parte do subjetivo para algo objetivo. Então ele precisa, por exemplo, transformar esse conceito num protagonista, transformar essa ideia numa jornada, em desafios, no vilão. Ele tem que encaixar as coisas na primeira camada pra combinar com a segunda, né? Isso quer dizer, basicamente é esse isso. esforço ali de fazer uma... né, de tentar encaixar. Ele tem que encaixar, ele tem que costurar. A sensação que eu tenho nesse filme, e eu tive em Us também, é que faltou um pouco de tempo de maturação pra essa primeira camada, ela ser trabalhada com um pouco mais de tempo e com calma pra que ela ficasse mais sólida. Ela me parece um pouco frouxa, me parece um pouco ainda um tanto, sabe, líquida, meio gasosa um pouco assim, ou seja, ela não tá bem estruturada. Por quê? Porque o Jordan Peele, ele sabe que ele tem muitas ideias, muitos conceitos que são muito interessantes, mas ele foi colocando curativos em alguns buracos, em algumas questões que não são tão fortes assim. E eu vou agora tentar ser o mais claro possível pra poder mostrar meu ponto, né? Colocar meu ponto. Até aí você levantou
sua hipótese, né? Assim, Exato. E agora, por favor, Agora é pro Javan. Javan, agora é pra você. O Javan pediu. Então, assim, vamos pensar primeiro, então, vamos pegar filmes de criaturas que tem uma estrutura parecida. A gente pode falar sobre Sexta-feira 13, por exemplo, e A Hora do Pesadelo. Filmes de terror que tem sua criatura. Qual é a estrutura, normalmente? O início do filme, basicamente desses filmes, você vai ter que estabelecer um contexto dos personagens, a ameaça e o campo de batalha. É isso. O início do filme é isso. Você pegando, por exemplo, o Sexta-feira 13. O início do filme tá basicamente mostrando o contexto desses personagens, estabelecendo ali a ameaça que é o Jason. Ali pra frente você vai começar a mostrar as regras dessa criatura. O Jason, no caso, ele é estrategista, ele é quase imortal, ele é muito forte, ele regenera praticamente, né? Ele é implacável e tal. E você vai estabelecer, o que é muito importante, o campo de batalha. O campo de batalha, nesse filme, por exemplo, do Jason, que vai ser repetido em muitos outros, é basicamente uma casa isolada, um território muito isolado, né? E que é desconectado com o externo, né? Desconectado por completo, seja por falta de o carro sem gasolina, pneu furado, seja por falta de um contato por telefone, seja sem internet, não interessa. Ele vai ser uma zona isolada, por quê? Porque no início do filme, esses personagens, esses protagonistas, eles têm uma função, tentar fugir. É só isso. O início é esse, eu preciso fugir. Só que eles vão perceber que eles estão enclausurados, presos nesse campo de batalha. O Hora do Pesadelo se tornou um clássico inquestionável porque ele é incrível exatamente no campo de batalha, que é o sonho. Então, o Fred Krueger, ele vai duelar com você, né? Ele vai te caçar no seu sonho. Esse é o campo de batalha. Você não consegue fugir do seu sonho. Então, a ideia é você tentar não dormir para que você não vá para esse campo de batalha, né? E seja caçado pelo Fred Krueger. Então, o início basicamente é isso. Você tenta fugir. Beleza. Depois você percebe que você não vai conseguir fugir. Então, você começa a tentar sobreviver. Isso é a estrutura inicial. Agora, vamos pegar, então, o Nope. Ele vai estabelecer pra gente que esse monstro, na verdade, é um animal. O O.J. fala claramente isso. Ele é um animal. Então, a gente começa a entender. A gente começa a entender que ele tem o seu instinto, ele tem uma questão de domínio, a gente descobre depois onde é que é o casulo dele, o esconderijo, né? A caverna, que é uma nuvem, que é muito legal. Ele tem essa coisa do predador, né? De você encará-lo, ele vai te atacar e tal. Ótimo. Você estabeleceu bem a criatura ali. Muito legal. Agora, o campo de batalha. O campo de batalha é aquele território todo ali. Não é só a casa, não é só o rancho. É aquele território. Vai do parque, aquela região. Beleza. Ele fala que ele é um bicho territorial, né? Então, é todo aquele território que a gente imagina que é o habitat dele. Que é o habitat dele. Aí você pega o seguinte. A Emerald fala claramente no momento pro O.J. Fala, olha, o bagulho é sério, o bicho é sinistro, eu acho que a ideia de registrar é estupidez, vamos vazar. Sabe o que eles poderiam fazer? Vazar. Eles poderiam pegar o carro, os dois, e sair. O campo de batalha, ele não tem cercas. Eles podiam pegar o carro, vazar, vender o rancho pelo telefone. Eles fazem isso, né, no filme, literalmente, né? Eles saem e vão pra cidade. Eles chegam a fazer isso literalmente. Eles não estão cercados pela ameaça. Não tem urgência nesse aspecto. O campo de batalha não tá fechado. Eles não estão numa prisão. Aí, o que o Jordan Peele faz pra começar a colocar os curativos? Me convenceu, não. Tá resistente. Calma, Mas vai lá. calma que não acabou. Calma que não acabou. Aí que ele faz? Ele começa a colocar curativos. Primeiro, o O.J. fala, não, esse rancho vale muito mais do que simplesmente uma propriedade. Ele vale o que significa. Ele vale a nossa herança. Ele vale o que é nosso pai, o que deixou pra gente. Tem que alimentar os animais. O que é isso? O que é isso? É o Jordan Peele colocando curativos pra justificar que há um campo de batalha que eles não podem sair. Eles têm que retornar pro campo de batalha. Que eles têm que retornar pro campo de batalha. Eles têm que permanecer no campo de batalha. Beleza. Aí, eu tinha dito o seguinte, que depois, no filme desse de criatura, depois que o protagonista percebe que não tem como fugir do campo de batalha, resta ele sobreviver. Ele vai perder vários personagens, ele vai sofrer, e aí ele percebe o seguinte, eu vou ter que contra-atacar. Eu tô no meu limite. Ou eu morro e desistindo, ou eu morro tentando. Então ele vai tentar. Pela vida dele, pelo suspiro dele, ele vai enfrentar aquele ser muito maior que ele, vai partir. Se tiver que sacrificar, ele vai se sacrificar. Ou seja, isso é o objetivo. É a sua sobrevivência. Aí, vamos pra Nope. O objetivo aqui não é necessariamente sobreviver, que eles teriam uma boa solução, mas é registrar. O contra-ataque aqui, que é até interessante, é registrar, não é matar a criatura, né? Porque como faria isso? Com um arpão, com a flecha, com um tiro? Não tem como. Então, eu vou registrar. É uma escolha dos personagens. É tão potente quanto você tá no seu último suspiro, no limite, com a ameaça na tua cara, você vai morrer e você tem que reagir? Não, não é tão potente. E sabe quem deixa isso muito claro? Mais um curativo do Jordan Peele. O Jordan Peele tá mostrando pra você que ele percebe a fraqueza do objetivo e ele faz o Angel na mesa falar assim, gente, a gente vai registrar esse monstro aqui, a gente tá passando por tudo isso aqui, não é só por dinheiro, né? Não é só por fama, né? É também pra salvar alguém, né? Pra salvar as pessoas, é todo mundo dar uma olhada, dar uma risadinha e fica por isso mesmo. É o Jordan Peele mostrando assim, ó, eu sei que esse objetivo aqui, ele é interessante por tudo que nós falamos, ou seja, tá tudo na camada, é tudo subjetivo, é tudo na segunda camada, é tudo racional, não é nada emocional, não é nada emocional, não tem potência, mas é uma justificativa. Isso é mais um curativo do Jordan Peele.
A gente vai chegar para a resolução. Num filme desse, como Hora do Pesadelo, Predador, cara, você não tem como sair do seu campo de batalha. Você vai usar o que você tem de ferramenta para você enfrentar aquele ser muito maior que você, seja armadilhas primitivas, que é como no Predador, seja a própria arma do adversário, seja o que for, porque é o seu último fôlego para enfrentar aquilo. Em Nope é o quê? Em Nope, o objetivo é o registro. Então, a forma como eles fazem para duelar com a sua criatura é correr com um cavalo, cavalgando, o OJ cavalgando o cavalo de um lado pro outro. E é tão sem urgência que tem hora que ele cavalga tranquilamente, que ele diminui a velocidade do cavalgar. Aí, o Jordan Peele percebe que isso não gera tensão, não gera urgência, porque não tem nada tão sério em jogo. Aí ele começa a colocar coisas pro risco ficar maior. Então ele coloca o repórter do TMZ, que aí o OJ fala, puta, eu tenho que salvar o cara. Ele nem consegue salvar o cara. Mas é pra aumentar um pouco da tensão. Aí, o ato é registrar. O diretor registra. Ele não registrou a melhor cena, mas ele registrou o monstro, registrou o ET sobre o OJ, mas depois, por ego, porque eu preciso criar tensão, ele resolve pegar a porra da câmera e ele decide fazer um último take, que acaba com o registro, faz com que ele se sacrifique e ainda coloca o Andy em risco. Então a tensão que tá sendo criada na resolução foi feita pelos próprios personagens. Eu vou me colocar em enrascada. Eu vou me colocar sob risco pelo diretor e pela estupidez. Eu tô criando tensão pelos próprios personagens. Eu estou forçando a barra para que a tensão aumente. O único momento que a tensão fica um pouco melhor é quando você tem os dois irmãos, um tentando desvirtuar o monstro para salvar o outro. Aí, beleza, chegamos ao final. Ela solta o balão, que é a arma dela, vamos dizer assim. O balão é engolido, o monstro explode. Conceitualmente é bem interessante. É bem interessante conceitualmente. Vamos falar de Tubarão? Essa é uma clara referência a Tubarão. Tubarão no final explodiu também. Como é que Spielberg faz? Ele vai estabelecer a ameaça, e ele vai estabelecer o campo de batalha, e ele vai estabelecer os objetivos do protagonista. Que podia fugir também, era só ir pra terra. Tubarão não vai tacar ele na cama, ele dormindo. Só ir pra terra não, ele podia ir embora da cidade. Mas o xerife, ele vê uma criança sendo devorada por um tubarão numa praia lotada. Sendo que ele já tinha dito pro prefeito, porque outros ataques já tinham sido feitos, pro prefeito interditar a praia, porque tem de fato um tubarão ali na orla. O prefeito corrupto, todo mundo entende o prefeito corrupto, ele diz, não, a gente não vai perder essas visitas, temporada de verão, de forma nenhuma. O xerife, ele se sente obrigado a ir para o campo de batalha enfrentar a criatura, que já é uma troca, não é a criatura que vem para o xerife e deixa ele numa situação de aprisionamento. Não, ele vai até o campo de batalha, já é muito interessante. Por quê? Porque ele tem os melhores objetivos. Primeiro, uma criança foi morta, ele tem um filho novo também, isso já gera empatia. A mãe da criança simplesmente se revolta com tanta desespero de ter perdido a criança e joga nele a responsabilidade. Porque, cara, todo mundo entende o que é um político desgraçado, sabe? Tomar uma atitude tão escrota e pessoas morrerem por isso. Você entende? E a gente entende que se o xerife, se ele sai daquela cidade, porque ele pode fugir, ele tá simplesmente jogando a honra dele na lama, a empatia dele na lama, porque ele é o único que pode fazer alguma coisa. Então, a gente entende a motivação desse cara no fio, sabe? De uma forma mais emocional de todas. Aí ele vai pro mar com dois personagens. Aí você pensa, outra inversão. Ele tá indo pro mar enfrentar a criatura antes de sobreviver. Porque ele acha que é capaz de enfrentar a criatura. Aí quando ele vê o tamanho da criatura, ele fala, puta, eu não tô aqui pra enfrentar a criatura. Eu tô aqui pra sobreviver. É uma inversão gigantesca. Precisamos de um barco muito maior. Quando que ele vence? Os dois já morreram, o barco tá afundando, ele tá no último suspiro, ele não tem nada pra usar contra o tubarão, ele vê o cilindro de oxigênio, ele tem uma ideia mirabolante, milagrosa, taca na boca daquele... O tubarão engole a porra do cilindro, morde o cilindro, ele explode o cilindro, o tubarão explode. Essa explosão significa o quê? Essa explosão é uma catarse que significa a revolta com aquele político desgraçado, a criança que foi devorada pelo tubarão, o xerife tendo que se submeter àquilo pela corrupção daquela cidade. O limite dele já tá... Ele se entregou tudo ali, psicológico, fisicamente. Cara, aquela explosão é uma catarse. E aqui? Em Nope? É muito anticlimático, cara. Eu vou te falar que... Em Nope. O que tem em Nope? É tudo subjetivo, é tudo racional. Não tem estômago, não tem emoção, cara. É, não, de fato. Eu queria que fosse tão emocionante quanto Tubarão. Não precisa ser tão emocionante quanto Tubarão. Eu entendi a analogia, mas... Tubarão é o melhor filme de criatura, mais bem estruturado, melhor primeira camada que tem nessas paradas. Mas, cara, Nope, ele tinha que melhorar e costurar melhor essa estrutura e definir as coisas muito melhor. A estrutura da ameaça, do campo de batalha e de como é de fato a batalha e o que tá em jogo. Esse em jogo é só subjetivo, é só intelectual, cara. Não é emocional, pô. Me incomodou muito quando o próprio animal, né, o próprio ser extraterreno, né, o OVNI em si, ele, de certa forma, ele muda um pouco do comportamento pra criar certa relação entre o personagem do OJ e o monstro. Por exemplo, ele cuspiu o cavalo, né, artificial em cima do carro onde está o OJ. Ele tá posicionado ali por causa do OJ, mesmo ele não tendo contato visual com o OJ, por exemplo. É uma forma de deturpar até uma forma, um modo operante
mente da criatura pra que você consiga traçar. Eu acho que o lance do olhar é muito conveniente, ainda que eu gosto muito da sacada da bandeirinha. Eu adoro. O bicho tá traumatizado com a bandeirinha, porque ele engoliu aquele cavalo de gesso, de sei lá o que, e ficou traumatizado. Então tudo que pareça bandeirinhas, ele some como um bicho desesperado. Eu acho isso maravilhoso. Não, já que a gente citou Tubarão também, um recurso que é usado em Tubarão também é usado aqui, que eu acho interessantíssimo, é a própria questão do Tubarão. Não tinha como ficar mostrando toda hora o tubarão próximo deles, rondando eles, né? Então no filme do Tubarão, eles acertam o tubarão com arpão e com o arpão preso no barril, né? E aí toda vez que o barril aparece perto do barco, talvez não precisa ficar mostrando o tubarão. Isso é genial. Apareceu esse barril, né? O monstro tá aqui perto da gente, estamos sendo seguidos. Aqui no filme também, o artifício das birutas, né? Do bonecão do posto e tal, eu achei espetacular, porque assim, não tem como eles verem o monstro, né? Toda vez que as birutas começam a descer, né? Pô, já sabe que a ameaça, o mal tá chegando. Não, sabe? isso é genial. Muito bom, isso é cara, genial. que também usaram em Tubarão. Mas aí que tá, eu acho que o Jordan Peele, ele disfarça esse filme de um blockbuster nessa pegada, sabe? Mas é um disfarce, o que ele tá fazendo é um grande cavalo de Troia no cinema. Ele tá botando um blockbuster. Ó, gente, aqui eu tenho meu blockbuster. Eu entendo que o blockbuster dele, ele não vai ter essa pegada sentimental poderosa que Tubarão tem. Mas não tem a ver com sentimental, cara. Isso tem a ver com você estabelecer coisas concretas, é diferente. Eu sei, mas eu vou te Objetivos falar. concretos, ameaças concretas, é o que o Daniel falou. É você não usar ferramentas de uma maneira muito conveniente ou pra você ficar tapando buracos. Eu entendo que é legal, eu entendo que o Angel admitindo o problema do filme é legal. Eu não tô dizendo que não é legal, mas aí que tá. Por que tanta gente tá se frustrando com o final do filme? Porque ele não tem a emoção, ele não tem o estômago. Ele é um pouco anticlimático, sim. Ele é um total. pouco anticlimático. Por quê? Porque ele tá disfarçado de blockbuster. Ele tá cheio de curativo. É, também. Mas eu acho que é até proposital, sabe? O fato de ser curativo não me incomoda. Porque realmente, assim, o diretor pensou, né, ele enxergou todos esses buracos no processo de construção dele e colocou esses curativos justamente E foi contornando. Exatamente, pra contornar esses problemas que você ressaltou. Todos eles, cara. Concordo com todos eles, sabe? E concordo com a solução do diretor, pô, pra praticamente todos eles. Também concordo com as soluções. Pra mim, o que me pegou, mas aí já é uma parada fora do filme, que eu não sabia. Que você falou aí, essa entrevista que ele deu falando que esse filme ele queria que fosse um blockbuster. E aí, se a intenção dele foi essa, sabe, realmente. Eu não critico o David Lynch, sabe, por fazer um filme que é praticamente só a segunda camada. Eu não critico o Kubrick por fazer um filme que é praticamente só a segunda camada. Sabe, porque a intenção deles não é fazer um blockbuster, sabe, assim, a intenção deles é citar essas reflexões, sabe, é promover esse tipo de debate, sabe. Agora, se a intenção dele foi fazer um blockbuster, aí eu fico sem argumento pra defender. Eu acho que ele tinha intenção de fazer uma primeira camada mais interessante, sim. Não é só uma intenção velada, é de fato um blockbuster. Ele vendeu essa história e não é segredo pra ninguém, é o filme que tem maior orçamento dele, é o filme que tá em grandíssima quantidade de salas, é o blockbuster dele de fato. Então, assim, eu acho que certas decisões ele tomou em virtude de fato considerar um blockbuster. Exemplo, o monstro ser destruído no final através de uma explosão, cara, é uma decisão de blockbuster. O monstro não precisava morrer, o monstro precisava sumir, sabe? É uma decisão de blockbuster. Destruir o monstro é uma decisão de blockbuster. Então, o monstro podia ir pro espaço só, né? Acabou. Tirar a foto do monstro e ele perder o espírito? Não, simplesmente tirar a foto do monstro. Era esse o objetivo? Não era de todo ruim isso que você acabou de falar, não, Fábio. Né, o pessoal, lembra que o pessoal falava que a foto roubava a alma da pessoa? Não, olha só, longe de falar que é ruim. Não é ruim, a primeira camada é divertida, o filme é divertido e ele tenta ser mais leve também por isso. Eu acho que ele quer agradar mais pessoas, sim. Mas eu entendi perfeitamente o que você tá falando, Rodrigo. Eu acho que sim, ele tá disfarçado de um blockbuster e aí ele vem com esses remendos. E eu acho que esses remendos, eles quase são propositais. Sim, mas aí são, mas e daí? Cara, você usa a palavra disfarce, eu não acho que é um disfarce, daí é o ponto, e por isso que eu falei que, assim, eu esperava mais. Pode chamar de correções. Porque, assim, não é um disfarce a partir do momento que ele assume que esse é o meu blockbuster, sabe? Isso não é um discurso, não é um decoy pra que você assista o filme e, sabe, saia com uma experiência. É de fato o blockbuster do cara, ele vendeu essa história. Eu acho que ele enxergou de fato como blockbuster e certas decisões são por causa dessa visão. Então vai ficar a pergunta aí, você considera esse filme aqui um blockbuster ou você considera um filme mais cabeça? Um filme... O que você colocaria, Rodrigo? Contraponto a blockbuster. Um filme mais experimental. Um filme mais experimental, né? Um filme mais experimental. É. Você considera esse filme um blockbuster ou experimental? Vou colocar essa pergunta no Spotify pra gente discutir. E é isso, George Peele acertou ou errou ao trabalhar o filme dessa forma? É uma máxima, né? Ou ele acertou em tudo, ou ele errou em tudo e é isso. Acertou, falhou miseravelmente? Puta, ele é Deus, esse filme é 10 ou é 0. Pro Rodrigo aparentemente é 0. Que isso?
que eu tô vendo aqui. E o Gabriel chamou o Jordan Peele de Jorge Peele. Jorge Peele! Jorge Peele. Galera, muito obrigado por acompanhar esse podcast até aqui. Queria agradecer muito a todo mundo que participa das redes sociais que a gente tem no Enquadrando, conversa com a gente lá. Então vou divulgar aqui rapidinho as redes sociais para você entrar em contato com a gente e continuar essa discussão lá. Então temos o Twitter do Enquadrando, que é @enquadrando_, e o Instagram do Enquadrando, que é @enquadrando_oficial. Você pode também entrar em contato com a gente via o YouTube, que é youtube.com/enquadrando, ou entrar lá no YouTube do nosso amigo Gabriel Gaspar, que é youtube.com/acabou de acabar. E, por favor, apoie Enquadrando e mande e-mail pra gente se quiser por contato@acaboudeacabar.com.br. Então, galera, muito obrigado, um grande abraço e bons filmes! Ficou bem confuso o que eu falei, mas deu pra entender. Não deu pra entender. Deu pra entender. O Marcelo resolve. Eu vou fazer uma observação aqui, né? Faça sua observação. Blockbuster, tá falando de blockbuster. Sabe que filme é um blockbuster que foi, né, um fracasso aí? Mas que esse filme aqui conseguiu refazer de forma brilhante. Esse filme nada mais é, pasmem os senhores, uma releitura de Cowboy vs Aliens. Caraca. Eu não ouvi vindo isso. Não, sinceramente, nem eu. Porque, cara, ninguém lembra mais desse filme. Pensei nisso agora. Nossa senhora. Ninguém lembra mais desse filme, cara, pelo amor de Deus. O pior é que eu pensei que ele fosse falar Tubarão. E eu fiquei, não, mas Tubarão foi sucesso. Eu vou falar de Tubarão, mas, porra, Tubarão é um clássico. Não, talvez eu não fale, porque o Rodrigo vai talvez fale da mesma coisa. Pode falar, depois eu faço meu complemento. Todo mundo pode falar de Tubarão, galera. Todo mundo. Fica tudo bem. Todo mundo vai falar de Tubarão aqui. A verdade é, todo mundo pode falar de Tubarão, mas pouquíssimos podem falar de Aliens versus Cowboys, né? Que nem o Exatamente. Cowboy versus Aliens ou whatever. Sei lá, eu também não sei, eu não vi. E olha só, o sinal do nosso comprometimento é que a gente tá gravando esse programa aqui às 10h30 do dia 1º de setembro. Pra quem não sabe, vamos datar esse programa aqui agora. Está estreando neste momento... Vai estar no erro. A série que eu estou aguardando há mais de 2 anos pra estrear hoje. E aí marcaram a gravação deste programa quando? No momento da estreia da caceta da série. A gente pensou assim, pô, qual horário que todo mundo vai poder? Eu falei, certamente o Daniel não marcou nenhum compromisso às 10 da noite de 1º de setembro. Então temos que marcar na quinta-feira. Impressionante. O Daniel até meteu que tava doente no trabalho pra faltar e se preparar pro Senhor dos Anéis. Não, estou realmente doente. Vocês vão reparar, inclusive, na minha voz. Desculpa, já está absolutamente nasalada, mas não tem jeito. Vai ter que ser hoje e isso aqui é comprometimento. Olha só, o que o Daniel quer dizer é o seguinte: ninguém aqui, com exceção do Fábio, está afim de gravar essa porra. Eu queria estar vendo o Senhor dos Anéis, eu queria estar vendo os Anéis, na real. Também. É isso aí. Mas a gente tem que gravar, porque senão não tem programa. Mas tem que gravar. Temos um cronograma a cumprir, realmente. É isso aí. Isso aí é comprometimento. É isso aí. E, Gabriel, enquadrando agora, vai mandar as pessoas tirar foto do céu procurando alienígena? Pô, é isso mesmo. Caralho, eu quero essa porra. É isso mesmo que eu queria pedir pra... O que tá ótimo, porque vocês não estavam aqui, o Fábio, 10 minutos de vocês entrarem, bocejou umas 20 vezes. Eu fiquei com sono, só de ver o Fábio bocejando. Tô cansado, Fábio, animação. Mas, enfim, animação. Eu tô animado, tu que é o desanimado, pô. Caraca aí. Daniel, no Senhor dos Anéis, desligou na última meia hora. Foi bizarro, dá pra sentir ele cansado, assim. Tipo... Mas tudo bem, vamos lá. Então, um cara que a gente gosta. Cara, né? Total, né, cara? Um cara recorrente aqui. Porque não tem como, né? A gente... Quem realmente demonstra paixão aqui, amor, é a cachorra do Gabriel. Tá demonstrando todo um carinho aqui ao Gabriel. Comendo, mastigando fone. Alô. Bem... Alô. Teste. Porra. Teste. Vamos lá. Tá perdida. Não tô perdido, não. Cara, Fábio, já que você tá falando sobre a introdução dos personagens, cara, queria levantar até aqui um cuidado que o roteirista faz, né, que é o próprio Jordan Peele, né, na introdução de cada personagem, porque uma coisa interessante pra fazer o público... Cara, o Gabriel, ele é o mestre ele é muito prolífico. Tipo assim, ele fala assim, ó, que o roteirista faz, que no caso é Jordan Peele. Era isso. Vou até refazer. É incrível. Uma coisa interessante, né, que o Jordan Peele fez, né, no roteiro desse filme, na introdução dos personagens. Caraca, deu uma volta gigante pra falar isso.
Então, assim, vamos pensar primeiro, então, vamos pegar filmes de criaturas. Você vai falar tubarão, né? Não, calma. Tubarão eu vou guardar. Vamos pensar em filme de criatura aqui. Predador. Calma, eu não tô pedindo, eu vou falar. Eu vou falar, caralho. Porra. Não, pergunta retórica. Ele pediu pra eu pensar, eu pensei, Não, pô. pergunta retórica, Fábio. Predador. Não quero isso, quero independência dele. Também serve. É que eu, basicamente, só usei os exemplos que já tava aqui. Mas vamos lá. Vamos lá que já deu o tempo do Marcelo. Vambora. Marcelo, na boa, tu tá gostando, então Tá, relaxa. vamos lá. Mas eu vou pedir pro Marcelo só um pouquinho mais de tempo. Ele não vai ficar puto comigo, não. Vamos falar de tubarão? Vamos falar de tubarão? Vamos precisar de um podcast Vamos maior. precisar de podcast Com maior. certeza. Vamos lá. Vamos salvar, gente. Não, 5 minutos, gente, calma aí. Tá. 5 minutos, 5 5 minutos. Vai lá. Tubarão. Não, tu viu que a minha frase é a frase de tubarão, né, gente? Vocês Sim, pegaram sim. essa referência, né? Vamos precisar de um barco maior. Vamos precisar de um barco maior, mas foi difícil, né? Mas vamos lá. Tubarão. Teve que explicar a piada, Fábio, é foda. É foda. Tubarão. Ó, Marcelo, eles não estão deixando, não.